Estamos começando mais um Deus ZebraCast. Ainda bem que a conversa de antes aqui não foi gravada. Não pode sair. E não vai pro ar e também não vai pros bastidores. Mas vai ficar aqui na nossa lembrança. Na nossa lembrança. Porque hoje temos um convidado especial. E ele vai fazer um programa especial aqui, ele não estava nem sabendo. É mesmo? É. Sobre o que, Alfinete? O especial Palmeiras não tem mundial. Ele gosta. Uma salva de palmas. Marco Antônio Rodrigues. O Bodão. Marco Antônio é... Marco Antônio é... Não, sua mãe, né? O pai, é o apelido dele. O nome é Bodão. Até meus netos me chamam de vovô Bodão. É mesmo? Da hora, Ô, Bodão, que honra ter você aqui. Prazer meu. Esse ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Prazerzão quando me convidaram, fiquei super contente. Meu filho já grande, né, 45 anos, super fã de vocês. Pô, devia ter trazido ele aí. Mesmo. Tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né, Bodão? Pô! Eu já trabalhei muito. Já, né? É verdade. Eu fiquei 54 anos com jornalismo. Fiquei sabendo que tem contratinho chegando aí pra você. Estão te querendo aí por aí. Muita gente atrás, quando mas ninguém é assina. Não, já assina. Quando o homem é bom, vai pro Lelis. Olha aí. Cadê o Lelis aí? Cadê o Marco Casella lá? Cadê o cantor do Lelis? Vamos fazer um Lelis aqui no Deus Zebra? Funicular e funicular. Vamos fazer aqui, ó, patrocinador do Lelis aqui, ó. Ia ser legal, hein? Sensacional. Pãozinho italiano. O Lelis que adora futebol, Alfinetinho, né? É, aquele antepasto do Lelis. Tudo lá é muito legal. Eu trabalhei no Bem Amigos com o Galvão durante 18 anos. Dos 8 segundas-feiras, tudo lá. Toda segunda-feira a gente jantou lá. Aí virou uma família, né? E virou um ponto de encontro, né? Porque muita gente que nem ia no programa, nada, ia para lá. Cantores. Pô, que legal. Pessoal da noite, comida boa, vinho de graça, tudo. Nossa, vinho de graça. O vinho era na faixa? O Galvão devia pagar o vinho, Vinho né? do Galvão, né? Vinho do Galvão é ruim. Não, maravilhoso. Você já tomou o vinho do Galvão, Benito? Não, muito caro. É caro. Mas é muito bom. É ruim o preço. É ruim o preço. É caro demais, Galvão, esse vinho. Tem de tudo que é preço. Não, tem não, é caro. Qual que é o mais barato que tem? Mas é caro, eu garanto pra você que é bom. Vinícola do Galvão. Não, tudo que o Galvão faz é bom. Mas o vinho dele, uma vez eu falei, vou experimentar o vinho do Galvão. É caro pra caramba, velho. Vinho do Galvão, preço. Não dá pra pagar o vinho do Galvão, não. Vamos arrumar uns pra vocês aí, umas garrafas. É sério? Aí vocês vão começar a comprar sempre. Aí nós vamos tomar aqui no programa. Rapaz, Fechou? Vamos fazer o Bodão aqui, ó. Bodão vai trazer uns vinhos pra nós. Palmeiras não tem mundial. Isso. O especial Corinthians bimundial. Isso. E vai fazer o especial Histórias Secretas de Edson Arantes do Nascimento Pelé. E tem qual assunto é melhor? Olha, todos palpitantes, né? Todos palpitantes. Vocês escolhem, a gente manda abraço. Então vamos mandar bala aí no programa. Um oferecimento da Lead Travel, meus queridos. Exatamente. Seu negócio é importante. Viagem com tranquilidade e sem estresse. Não dá para ter surpresa na hora da viagem, né, Bodão? Terrível. Você sabe muito bem, já viajou muito, principalmente corporativo. Ia fazer viagem, Copa do Mundo, Olimpíada, tem que estar tudo muito bem organizado, né? Sem dúvida. Senão, como é que vai trabalhar? Então tá aqui, ó, a melhor dica para você. A Lead Travel realize as viagens da sua empresa com a maior eficiência e o menor custo, meu querido Alan. Isso. leadtravel.com.br. Tem ali o contato comercial, @leadtravel.com.br. 31 36 0583 na Avenida Paulista. Siga os caras também no Instagram. Eu já tô seguindo aqui. O Deus Zebra já tá seguindo. Todo mundo ligado na leadtravel.corp no Instagram, tá? @leadtravel.corp. Chega de surpresa na hora da sua viagem corporativa, seus eventos, tudo que você precisar, escolha a Lead Travel, faça o seu orçamento, vai ficar aqui, ó, durante o programa, tá? Escaneia o QR Code, cai direto lá, a gente vai falando da Lead Travel aqui durante o programa, certo, meu querido? E o Palmeiras que voltou de Lead Travel, né? O Palmeiras é um baita cliente pra Lead Travel, pô. É um baita cliente. Só vai passear e volta. A Lead Travel tá feito com o Palmeiras aí. O que acontece que o Palmeiras não ganha Mundial, Bodão? Vamos começar já de jeito nenhum. Começa rasgando. Jogar bola, né? Jogar bola. Daqui a pouco a gente fala da tua carreira, tá? Mas vamos aproveitar que tá quente. Não. Jogou mal. Vem jogando mal faz um tempo já. E nesse jogo, por exemplo, no primeiro tempo não jogou nada. Se perdeu de 1-0 pro
Chelsea. O Chelsea. Com o Chelsea. Primeiro tempo jogou muito acuado, muito covarde no jogo. Segundo tempo até que cresceu e tal, e deu lá aquele azar de goleiro, né? Azar de goleiro. Foi frango do Everton? Olha, eu diria que foi falha, né? Falha-frango, né? A falhinha. Qual que é a diferença de falha e frango? Essa é boa! Essa é boa. Falha quando é uma coisa mais leve, né? Frango ou piruzaço. Aquela do... Quando vai aquela pegar a bola, entra, perna, né? entra no meio das pernas e tal. Mas ele é complicado. Um goleiro daquele, goleiraço, que segurou tudo para o Palmeiras nos últimos anos, contribuiu com todos esses últimos títulos. Porém, eu achei uma infelicidade. Embora faltou reflexo. Era bem pegável essa bola, pegável, não era? Porque o que choca, que as pessoas falam, falha, e caracteriza mesmo como uma falha, é que ele fica olhando a bola entrar. A bola não era tão forte que pegou e entrou. A bola bate, ele... Passa do lado dele a bola, do né? lado dele. Dava pra ele ter feito assim com o braço dele. Não, acho que não é tão perto assim, mas faltou reação. Faltou reação. Faltou reação. Aí é falha do goleiro. Você não acha que fez falta o Piquerez e o Gustavo Gomes para esse jogo? Lógico que fez. Muita. Porque isso aí também, ninguém falou muita coisa, mas você perder 2 jogadores desses num jogo desse Tava sem o Murilo também, né? E o Murilo, os 3 fizeram muita falta. E aí o único que sobrou era o Giai, o que fez o gol contra. Bateu no Giai. E o lado esquerdo... Valeu, Giai. Lado esquerdo da defesa do Palmeiras estava uma peneira ali. Estavam entrando fácil ali. Mas o Palmeiras não vem jogando bem. Não vem jogando bem faz tempo. A primeira fase mesmo, se você for ver, contra o Porto jogou bem. Jogou. Mas não ganhou, né? Não ganhou. É jogo para ganhar. Mas né? assim, era um time... Porto se mostrou o time mais fraco da chave. É claro. Né? Era para ganhar. Não ganhou. Contra o Al-Ahly. Fez os gols, venceu. Acho que é um jogo que não tem muito o que falar. Contra o Inter Miami. Horrível. Pelo amor de Deus. O Soares capenga, né? Acabou com o jogo. Deu sorte ali. Aí o Botafogo. O Botafogo, eu achei o Botafogo foi pra cima do PSG e ficou com medo do Palmeiras. Não vai entender. Não deu para entender. Não deu para entender. Chamou o Palmeiras o tempo todo. E o Palmeiras tem problema. Não vem jogando bem há muito tempo. Não foi agora no Mundial. Não vem bem. Aquele Palmeiras que a gente viu antes, nos anos anteriores, esse ano, para mim, o Palmeiras não vem bem. E contratou um jogador caríssimo, né? 170 milhões, o Vitor Roque. O Vitor Roque, que não está mostrando. Não está mostrando. Ou falta de ele tem veloz, é forte. Está faltando meia ali para enfiar a bola para ele. Né? Isso não existe, não está acontecendo. Tem um problema de treinador. Acho que o Abel foi mal também. Por quê? Nesse Mundial. Porque não armou, jogou muito covardemente atrás. O primeiro tempo contra o Chelsea era para ter outra postura em campo. O outro jogo contra o Chelsea também teve esse comentário, né? Que ele ficou com medo, principalmente no segundo tempo, né? Que ele recuou. Quando o Palmeiras empata o jogo, aquele gol de pênalti, o Thiago Silva faz Rafael Veiga, isso. Para variar, o Thiago Silva atrapalhada, né? E o Palmeiras teve um momento ali que poderia ter definido o jogo ali. E foi a mesma coisa, né? Só que ali, naquele outro jogo, para mim, a superioridade do Chelsea foi maior. Eles têm mais time. O Chelsea tem mais time que o Palmeiras. Tem mais jogadores de frente, mais velocidade. O Chelsea, se olhar time por time, o Chelsea é mais time que o Palmeiras. E o Palmeiras não... Mas o Fluminense pegou tantos times melhores, com mais jogadores, encarou, foi mais inteligente para jogar, foi melhor montado para jogar. Então, não ganhou esse Mundial porque o time não jogou, o treinador também não ajudou. Essa saga do Palmeiras não tem Mundial, é musiquinha, é não sei o quê, não sei o quê. Você acha que isso interfere? O cara lembra disso na hora que vai jogar, com a experiência que você tem de convivência com o atleta? Bota uma pressão. Na diretoria, no próprio Abel. Na hora do campo é um pouco difícil, né? Mas que envolve. Acho que tudo se envolve. Acho que tudo que passa na tua cabeça, você é a soma das coisas que você vive. E essa brincadeira, eu acho salutar a gozação, sem brincadeira, né? Acho salutar a gozação porque não é violenta, não é nada, é musiquinha, é brincadeira. Está saindo na internet de piadinha engraçada. Nós adoramos. O futebol, quando foi isso, eu não sou totalmente contra a violência no futebol, tenho problema com torcida organizada, mas isso daí não acho ruim, acho legal, brincadeira saudável.
palmeirense não vai achar, mas é engraçado. Porque se você o Corinthians também sofre. Todo mundo. Nós sofremos pra caramba. Tem sempre uma brincadeira com todo mundo. E é uma maré que não dá para ir contra. Não tem jeito. Não tem jeito. Não, nós sofremos sem estádio, não tinha Libertadores, nós que é corintiano aqui, passamos por isso, conseguimos tudo isso aí. Até falam que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, agora não paga marmita, o caramba. Daqui a pouco nós falamos do Corinthians. O que não é verdade, né? Mas um pouco pior. Esse negócio do Mundial do Palmeiras. Esse papo do campeonato de 51 lá. O que você tem de recordação de quando você era mais jovem, Bodão? Sobre esse assunto? Porque esse assunto meio que não existia, né? Não existia. Ou eu tô falando besteira? Não, quando começou a gozação, que os palmeirenses foram atrás desse título mundial. Para mim não tem mundial. Para definir, para mim não tem. Porque quem define o mundial é a FIFA. Não é? Era um torneio importante no Rio de Janeiro. Se a FIFA chancelasse aquilo, até poderia ser considerado mundial. Mas não foi considerado. Quem manda é a FIFA saber o que vale aquilo. É a gestora do futebol mundial. Para ela não é mundial. Pô, vi uma entrevista do Infantino agora nos Estados Unidos. Do Milagre? Pergunta para ele mundial, ele morre da risada. Pô, não é mundial. Mas esse assunto dessa Copa Rio aí, quando foi a primeira vez que você ouviu falar nisso? Não, eu vi há muito tempo, né? A que ano você começou a trabalhar, Bodão? Eu comecei a trabalar na imprensa oficialmente em 1972. 72. Vai. 20 anos depois dessa... Você tem alguma recordação disso? Não, do jogo. Não. Na época, assim, em 72. Não, é que não tinha esse negócio de mundial. O Santos, que foi o primeiro a ter títulos mundiais, também abandonou. O Santos abandonou a Libertadores. Os times brasileiros abandonaram a Libertadores. Para o Santos não era... Primeiro que a Libertadores era violentíssima. Ia jogar fora, era uma brigaiada. E o Santos, por exemplo, ganhava muito mais dinheiro excursionando nesse período. O Santos ia para a Europa cada 3 dias fazer um grande jogo. Cada 3 dias ganhava muito dinheiro. Pelé ganhava muito dinheiro com isso também. Não interessava a Libertadores para os clubes brasileiros. Por isso que a Argentina tem mais título, aquele monte de título, tal. Uruguai também. Mas não era financeiramente. Os clubes preferiam excursionar, né, pela Europa, pela América Latina, naquele período de férias. E esse papo dessa Copa Rio aí... Não existia. Esquentou depois. Esquentou quando o Corinthians ganhou o Mundial. Sempre assim. 2000, quando o Corinthians começou o Mundial, começou, o Palmeiras não tem Mundial. A própria Libertadores mesmo, a gente não ligava tanto assim. Depois que o São Paulo ganhou, com o Tele, aí todo mundo começou a querer ganhar mais. Essa que é a verdade, né? Na época de 1950, até 60, 65, os campeonatos regionais eram muito mais importantes. A Taça Brasil era uma coisa que não tinha grande valor. Essa dos fax aí? Que virou o Brasileirão depois agora, né? O Brasileirão começou em 71, para valer. Você vê, o Brasileirão oficial começou em 1971. O Brasil já era tricampeão do mundo. Porque antes o regionalismo era muito mais forte. Até porque o país é muito grande, né? E não tinha o que move o futebol hoje, que é a televisão, as transmissões ao vivo, o marketing esportivo, as empresas investindo nisso. Não tinha essa... O que valia era ingresso. A rivalidade regional era mais forte que qualquer outra. Teve o Rio-São Paulo, que começou a criar Rio-São Paulo, mas nacionalmente não tinha nada muito relevante. E esses títulos mundiais aí da década de 80, Flamengo, Grêmio, ali já deu uma esquentada nesse assunto, não? Aí já deu. Já deu bastante. Eu vi todos esses jogos pela televisão já. O do Flamengo, televisionado ao vivo, Galvão Bueno narrou o jogo, o primeiro título do Flamengo, no começo da carreira dele. Aí sim, aí o título era o título mundial, o pessoal achava que era mundial, campeão mundial. E era o que a FIFA tinha, acabou reconhecendo, que a FIFA nem ligava muito para isso. Hoje a FIFA quer tudo, né? Fazer até mundial de clubes, que é uma coisa totalmente rentável. E tá até uma surpresa o mundial cá entre nós, né? Pegou de uma forma... Eu achei legal pra caramba. Eu tava com... O público. Eu tava com um amigo meu, Daniel Leon, que é da torcida Canarinho. Um abraço pro Leon aí, que ele trabalha muito nos bastidores também.
Tava lá, encontrei ele sábado no Corinthians e Boca Legends, perguntei pra ele como tava lá, né? Ele falou que tava um clima, quente. Copa do Mundo. Ah, de calor. Não. A de Copa do Mundo mesmo? Ele falou, não igual a Copa do Mundo. Sim. Mas falou que tava um clima, aí ele falou, pô, tem muito influencer que você vê aí, os caras vão num pub lá nos Estados Unidos e falam, aí, ó, ninguém tá mostrando o jogo aqui na TV e tal. Porque o americano, raiz... Ele não gosta. Não liga muito pra isso. Só que os imigrantes, os filhos de imigrantes, a comunidade latina, falou que pegou lá isso pra caramba. E aí você vê na televisão, você fala, pô, esse estádio tá meio vazio. Aí você vai ver o público, 60 mil pessoas. Que é muito grande. Por quê? Porque o estádio cabe 100 mil. É gigante. Entendeu? Eu cobri a Copa de 1994. Cheguei antes da Copa, a preparação do Brasil, cobri a Copa toda. É recorde público de todos os mundiais. Estádios imensos e imigrantes. 80 milhões de imigrantes naquela época tinha nos Estados Unidos. Hoje deve ter, não sei quanto tem exatamente, mas é por aí. Está tentando diminuir isso. Os imigrantes não estão querendo... Estão com problema sério, né? Mas os imigrantes lotavam estádios, todos os estádios lotados, todos os jogos lotados. Até hoje é recorde público. Na final contra a Itália tinha 100 mil pessoas praticamente lá naquele. Agora o calor tem uma influência grande também. Aquela Copa de 94... Então, nunca uma final tão difícil. O Brasil e Itália conseguiram jogar um calor de 40 graus. Baresi baleado. 45 no gramado, 40 estrupiado. Para encerrar o assunto Palmeiras, qual foi a maior falha? Do Everton agora contra o Chelsea ou do Marcos lá contra o Manchester? 99. Eu achei do Marcos mais... Era uma bola muito mais fácil, um cruzamento. Ele caçou borboleta. A do Marcos você achou mais fácil que essa? Achei mais fácil. Essa tem uma surpresa, o goleiro sai para pegar a bola e desvia, né? É fácil também fazer do goleiro. A do Marcos não teve surpresa, né? Foi da cabeça dele. Ele foi pegar uma bola, largou a bola na mão dele. Eu acho do Marcos. Eu fico com pena do goleirão do Palmeiras, que é um belo goleiro, um belo cara, grande profissional. Agora, azar de goleiro fica pro resto da vida. Você ficou com pena, mas você gostou do golzinho do Chelsea. Não cheguei a ter um nó na garganta. Eu não fiquei com pena, não. Eu gostei. Tem pena, não. Eu sou... Antigamente, a gente, na imprensa, quem trabalhava na imprensa, televisão, jornal, se o futebol ia bem, os empregos apareciam. Sim. É verdade. Então eu torcia muito pro mercado, pro nosso mercado, pro sustento da... minha família, com meus 3 filhos. Mas eles torciam pro Corinthians? Duvido. Torcia nada. Duvido. Se o Corinthians estivesse lá, era o Brasil inteiro contra. Duvido que torcia pro Corinthians. Mas hoje ninguém. Corintiano não torceu pro Palmeiras, estou só contando como era para quem... Claro, lógico. Quanto mais brasileiro, melhor. Para quem trabalhava. Para quem trabalhava. A gente tinha até medo. Copa do Mundo e mal, o mercado dava uma retraída, diminuía a publicidade nas rádios, né? Quando o futebol começa a crescer, a ter mais importância, ser mais comercial, o mercado de trabalho aumentou muito. Veja hoje que nós temos de canais, vocês aqui fazendo seu programa, internet, emissoras de televisão. O mercado se expandiu muito. Isso a gente deve também ao futebol brasileiro. E como era lá quando você começou, Bodão? 72. 72. Você é paulistano? Não, sou caipira de Araraquara. Caipira. Os caipira vai dominar o mundo, filho. Caipira de Araraquara, vim para cá, fiz cursinho, entrei na faculdade, ou entrava na USP ou ia ser bancário em Araraquara. Então, nunca estudei tanto na vida. Nossa! E entrei na USP, no primeiro mês arrumei emprego de estagiário na Gazeta Esportiva. Na Gazeta Esportiva, cobria os clubes, cobri o Palmeiras. Logo de cara fui cobrir o Palmeiras, 72, o timaço do Palmeiras, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Esse time era tudo isso mesmo? Era tudo isso, era um timaço. Ademir da Guia foi um jogador fantástico, era um timaço. Milton Neves que fala, né, que o Ademir da Guia talvez tenha jogado tanto quanto o Pelé, mas esqueceu de avisar. Não. Foi um grande jogador. Cara, é uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é porque... Mas eu entendo o sentido disso. Eu entendo perfeitamente. Ele é muito quietinho, retraído. Exatamente. Era um estilo... Meio ganso. Estilo Zidane. Meio ganso, só que ele se mexia muito mais que o ganso. Caramba. Até velocidade. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, depois da Gazeta Esportiva, fui para a Folha...
e a Folha me pautou, ia sair a convocação para a Copa de 74 na Alemanha, eu fui para a casa do Ademir da Guia. Cheguei lá, 9 horas da manhã, convocação ia sair 11 da manhã, cheguei na casa dele, umas 10 e pouco, tal, ali na Pompeia. Ademir, vim aqui fazer uma reportagem e tal, vamos esperar a convocação, ver se você vai ser convocado. Sentei na sala com ele, eu e ele assistindo desenho. 11 horas da noite, a televisão corta a programação de desenho, entra a convocação da seleção brasileira. A convocação. Ademir da Guia. A mulher dele veio gritando, os vizinhos, tudo abraçou todo mundo. Eu ali do lado, assistindo tudo e tal. Todo mundo saiu, ele continuou vendo desenho. Olha só, velho. O homem era gelado ou não? Olha que cena impressionante. Aí eu consegui fazer uma grande matéria. Né? A matéria foi elogiada na Folha. O professor Emir Nogueira, que cuidava do texto, tal, chegou a ler a reportagem. Tal. Ele era um cara assim, muito tranquilo, muito frio, mas jogava muita bola. Infelizmente foi uma seleção que foi muito mal na Copa, né? Não dá nem para comparar o Ganso com ele. A seleção de 74 foi mal. Foi mal não, pô. Perdeu da Holanda. Mas não desempenhou bem. Essa Holanda aí, ó. Ele mal jogou. Mas a seleção no geral foi mal, né? Não foi bem. A seleção foi mal. A seleção chegou em quarto lugar. Empatou com a Argentina. Ganhou da Argentina. Não, mas não foi 74? Não, foi 78 que empatou com a Argentina. 74 é a Copa da Alemanha. É verdade. Isso, Holanda e Alemanha. 78 que empata. 78 empatou em Rosário, 0-0, estava lá, uma seleção com medo da outra. É o respeito, né? Teve esquema nessa Copa de 78 mesmo? Olha, o Peru tem tudo indica, e reportagens, todos depois. O goleiro, né? Quiroga. O Peru entregou o jogo. Não era possível tomar uma goleada. Até entre os jogadores do Peru teve muita briga depois do jogo entre eles. Você estava lá? Eu estava lá. Mas eu cobri a Argentina. Fiquei com a Argentina o tempo todo. A Argentina jogou mais bola que todo mundo. Inclusive mais do que o Brasil. Foi merecido, você acha? Foi merecido. Só que a Holanda teve o título na mão. A final foi Argentina e Holanda, empata nos primeiros 90 minutos, vai para a prorrogação. Último minuto do jogo, dos 90 minutos, a bola sobra para o Kempis. Não, para o jogador da Holanda. Para o jogador da Holanda. Rezenbrink. Rezenbrink, ponto esquerda. Cara a cara com o Filhol, cata, chuta para fora. Puta, mas cara a cara, gol feito. A gente até torcendo para a Holanda, porque se não pegasse o avião no outro dia, ia demorar 15 dias para ter um outro avião para ir embora. Eu já estava quase 60 dias na Argentina. Ele perde o gol. Aí na Argentina, na prorrogação, mata. Faz 3-1. Foi 3-1. Luque, Kempis. E Argentina. Eu assisti todos os jogos da Argentina, acompanhei. Cheguei antes, uns 15 dias antes de começar a Copa, ia todo dia na concentração da Argentina. Todo dia. Chegava lá, pegava um metrô, eles se concentravam longe de Buenos Aires, o município de José Cepaz. Gente, para entrar lá, estava um problema político muito grande, a ditadura violenta do Videla na Argentina. A gente era revistado, tudo. E eu, um garoto, tinha 28 anos, consegui, sem muito esforço, me aproximava do Menotti. De repente, ele começou a conversar comigo. Sempre me dava uma bolinha, só bater um papo com ele, uma simpatia. Menotti que jogou aqui no Juventus. Isso que me aproximou dele. Ele falou, você é em São Paulo? Onde você mora? Eu morei na Avenida São João. Você sabia disso? Que o Menotti jogou no Juventus? Eu não sabia. Jogou no Juventus, jogou no Santos. Quando eu falei que eu morava ali, vivia ali na Santa Efigênia e tal, ele falou, pô, eu morei ali, comi o sanduíche do Jeca, né, na Avenida Ipiranga com a São João. Aquilo abriu um papo meu com ele, sempre ele vinha, passava ali, brincava brasileiro, Pibe, garoto, me chamava. Isso me rendeu uma grande reportagem antes da final da Copa. Era num sábado, antes da final da Copa, da Argentina. Ele perto de mim, Pibe, estou entre a glória e o exílio. Ele falou, se perder, Videla me exila aqui.
É mesmo? Se ganhar, falou isso pra você? Isso. O Estadão deu na primeira página. Pô, também uma declaração dessa? Eu nem perguntei. O que é o repórter estar lá no local, fazer um ambiente. Tudo isso conta muito. Tudo isso conta. Aí ele chegou e falou isso para mim. Meu Deus, hein, cara? Olha só. Que coisa, hein? Ainda bem que foi campeão. Eu trabalhava pelo Jornal da Tarde, né? Fui cobrir pelo Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, eu, Eduardo Savoia, que já esteve aqui. Ô, Savoia. Grande Savoia. Tô te devendo uma cerveja, Savoia. Nós vamos resolver essa parada. Sérgio Baclanos, Roberto Avalone, chefe de reportagem. Ganhamos Prêmio ESSO de melhor cobertura. O Prêmio ESSO melhor cobertura esportiva de 1978. 82 você estava também? Estava também. Ei, essa aí foi doída, hein? O Savoia que contou uma história legal aqui de 82. De 82, do Júnior. Isso. Falou que o Júnior, na véspera do jogo contra a Itália, fala pro Leandro. Na pelada deles lá. Amanhã tem coletivo, tem um coletivo, então vamos dar uma descansadinha. Contra a Itália, né? E aí conhece essa história? Não, do Júnior eu não conheço, mas havia um dos motivos que eu vejo. Eu fui muito amigo do Sócrates, né? Um dos motivos que eu vejo da derrota do Brasil era a autoconfiança muito grande que o time tinha. Autoconfiança ou arrogância? Prepotência. Os caras não salto alto, para falar o... soberba, né? Os caras não eram arrogantes. A gente vivia com eles, o ambiente era ótimo. Não, digo no campo. O campo foi um acidente. O Brasil perdeu por um acidente. Tinha muito mais time que a Itália. A repercussão interna no mundo... O Brasil perde da Itália, a manchete do jornal espanhol era jamais o olvidaremos, jamais te esqueceremos. O Brasil jogou muita bola, o time era muito bom. Armando Nogueira, eu estava na TV Globo, eu fiquei mais em Madrid, né? E para mim aquela derrota foi a maior derrota esportiva que eu tive na vida. Nunca tive igual. Mais que o 7-1? Mais que o 7-1. Mais que o 7-1. Mais que o 7-1. Porque a gente tinha tanta confiança na seleção. O ambiente era tão bacana. Tinha jogadoraços ali, né? Timaço. Você jogava muito. 7-1. Depois, a maior seleção que eu vi foi a de 70. Mas a de 82... Quase chega lá. Quase chega lá. O meio-campo maravilhoso. Toninho Cerezo, Falcão. Nossa, esse jogava Zico, demais. Sócrates. Era um timaço. Éder, grande ponto esquerdo. Jogava muito bonito. E o Tele, quase todo o time que o Tele dirigiu, para mim... talvez o maior técnico do Brasil, o maior Zagallo pelas conquistas. Depois o Tele, o time do Tele sempre jogava bonito, sempre jogava bola. É verdade. Chegou no Palmeiras com um time cheio de cabeça de Braga, foi o Palmeiras jogar bola. O Tele era um grande treinador. Aquilo lá, e outra coisa, estava empenhado na cobertura da Copa. A Globo transmitia sozinha, exclusiva, a Copa do Mundo. E eu estava num grupo que estava planejando a festa. O que nós vamos fazer com o Brasil campeão? Nossa. Sabe que a Globo ia levar? A Mangueira para desfilar. Fazer uma festa com a Mangueira, Estação Primeira de Mangueira. Então já era um consenso geral. Vamos ser campeão, não tem como perder essa não. E aí o Paulo Rossi sai da cadeia e faz 3 gols. O Brasil... E ele não tinha feito gol na Copa até então. Ô Bodão, mas então conta da sua amizade com o Sócrates. Como é que surge essa sua amizade com o Sócrates? Eu já ouvi muita história, viu? Você e o Sócrates. Não foi só o gosto pela cerveja. Não. Começou assim? O Sócrates era um intelectual, né? Era um jogador diferente e uma pessoa muito simples, muito bacana, tratar todo mundo junto. Era difícil você não gostar do Sócrates. Mas como é que foi essa aproximação? Foi por cobrir o Corinthians, que está perto do Corinthians. Nessa época você estava onde? Nessa época eu estava no Jornal da Tarde, que eu comecei em 79, trabalhei 43 anos na TV Globo. Eu comecei em 79 e fui até a pandemia, em 2020. Mas de 76 a 88, eu trabalhei no Jornal da Tarde. Trabalhei 8 anos nos dois. Naquele tempo era muito isso. Sim. Trabalhava à tarde no Jornal da Tarde e à noite trabalhava de madrugada na Globo. Depois passei a editor-chefe do Globo Esporte, passei a trabalhar de manhã. Mas o Sócrates, por exemplo, só para contar essa faceta... quero saber. A história com o Sócrates em 83 eu comprei um terreno em Santana do Parnaíba, no condomínio, que depois ficou famoso, e estava construindo minha casa. E a gente tinha amizade, batia muito papo.
Sócrates reuniu os caras na casa dele, casa grande, alfinete, lateral direito. Quando falaram alfinete, eu falei, o lateral direito? E cervejada, e música, um monte de coisa. Aí eu falei, o Sócrates falou, pô, vamos lá, um sábado o Corinthians treinou, tal, ele não ia jogar no domingo, vamos lá conhecer tua casa que você está construindo. Foi comigo lá, em Alphaville, está construindo uma casa lá, chegou, pô, que lugar legal, acho que eu vou vir morar aqui e tal. E os pedreiros, Sócrates no auge, 83, capitão da seleção brasileira, pouco antes de ser vendido para a Fiorentina. Tem os pedreiros que viram ele, se aproximaram e tal. E os caras estavam batendo bola, convidaram ele para bater bola. Sócrates arregou as calças, jogou uma meia hora com os pedreiros. Esse era o Sócrates. Esse era o cara, era capitão da seleção brasileira jogando bola com os pedreiros. Descalço num terreno, tudo assim. Perigoso até, quebra o pé lá. E saiu feliz. Pô, que legal. Que cara, e depois fomos para casa do teu amigo Bob. Aí foi outra história. Mas como é que surge essa aproximação com o Sócrates? Quando que a relação profissional se torna uma relação de amizade? Na convivência. Primeiro, quando ele já estava no Botafogo de Ribeirão Preto, ele já estava jogando muito. Eu fui ver um jogo do Sócrates daqui de pertinho, na rua Javari, com o Botafogo. A imprensa falava pouco do Sócrates. O meu amigo Alberto Helena, que trabalhava no Jornal da Tarde, ficamos encantados. Que jogador. Aí eu fui a Ribeirão fazer uma matéria com ele. Foi a primeiro contato. Ele assim, novinho ainda, né? Novinho. Vamos pro Pinguim. Nossa, é bom, hein? O Sócrates era muito fácil, muito amigo, muito verdade. De todo mundo. Sócrates era um cara... a amizade foi assim, no encontro das ideias, das coisas, me dava uns livros para eu ler, sabe? Falava muito de música. Caipira se entende fácil. Rapidinho, né? E aí a amizade... Aí a amizade foi forte, mas sempre ele correu a vida dele, profissional, foi embora para a Itália, e eu, sempre com 2, 3 empregos, ficamos distantes. Poucos meses antes dele morrer, nós fizemos um programa, eu fazia Arena Sport TV. No Sport TV. Inesquecível. Ele e o Casagrande. Casagrande que já falou que não vai vir aqui. De jeito nenhum. Já falou que ele não vem, vai não dá até entrevista. No programa aí de não fofoca, quer vir aqui mas aqui de não jeito vem. nenhum. Casagrande, sou fã do Casagrande, mas ele falou que não vem. Não acredito. E o Sócrates já estava muito mal. Estava muito mal. Como médico também, sabia. Me deu uma explicaçãozinha muito rápida. Mas eu não queria falar de situação. Ele mesmo? Ele mesmo falou. Já deu o diagnóstico. Estava muito mal. E o programa foi meio assim, das coisas que nós fizemos errada e tal. E aquilo foi muito triste. Eu vi um Sócrates diferente do que ele foi na vida inteira. Já. Ele não teve a oportunidade de fazer o transplante de fígado, né? Não teve. Não sei se era só isso também. Não sei. Ele estava no Einstein, né? Se tratou no Einstein, um grande hospital. Não lembro direito se na época tinha transplante ou não. Talvez já tivesse. Mas nunca se cogitou disso. Pelo que eu sei, nunca se cogitou disso, não. Porque o Sócrates era para estar aqui com nós, né? Com certeza, cara. Um grande cara, né? Inteligente pra caramba. Grande puta resenha, jogador, puta cara, né? O Sócrates, você coloca ele em que nível de prateleira de jogadores na história do futebol brasileiro, Bodão? Olha, como personagem, como pessoa, como jogador e como personagem, coloco na primeira prateleira. Pelo que ele defendia, pelo que ele era, pelo que ele pensava... Eu coloco ele, pelo caráter que ele teve, eu coloco ele na primeira prateleira. Ele é o maior ídolo da história do Corinthians para você, Bodão? Para mim é o Sócrates, eu acho, para mim. Tua geração, sim. Eu sempre tive uma dúvida entre ele e Rivelino, não como ídolo, que o Rivelino saiu mal, como jogador, quem foi melhor. Como jogador. Eu botaria ele na meia direita e Rivelino na esquerda. Dois. Cada um no lado. Mas e dentro do campo? Sócrates bate aonde? O Sócrates está, você vê, na grande seleção de 82, ele era o capitão do time. Eu fui convidado para ir para a TV Globo, depois que eu fiz um programa, ainda estava no Jornal da Tarde, eu discuto com alguns amigos que são Zico até a medula e tal, e como meu amigo Kleber Machado. O Sócrates, sabe qual era o título do programa? Era um Globo Repórter. Quem era melhor, Sócrates ou Zico? Era a discussão que tinha. Acho que o Zico foi mais goleador,
O Zico fazia mais gol, mais artilheiro. O Zico era mais agudo, né? Ele entrava mais na área. O Sócrates era um meia... refinado. Era a que falava meia ponta de lança, mas também fazia gol. Também decidia muito. Mas era um jogador mais cerebral. Mas é um jogador que falta hoje na seleção brasileira, por exemplo. Não tem. Ele era agudo e armava também. Eram diferentes. Entre o Zico, por exemplo, teve essa polêmica final dos anos 70. Dá para comparar o Sócrates aí com essa geração de hoje aí? Com algum jogador aí, um meio... Jogaria em qualquer seleção. Primeiro que o futebol mudou, né? Demais, o futebol passou a ser muito físico, né? Você tem um prêmio Sócrates na FIFA, né? Que é uma honra para os brasileiros, é um prêmio de atitude, quem toma uma boa atitude, né? Quem faz algo positivo para a sociedade e tal. Isso é maravilhoso, é uma homenagem justíssima para ele. Mas tem muito jogador bom no mundo. Ele para mim, ele está no nível de Zidane, de Platini, desses jogadores. E ele não teve uma carreira tão longa. Isso prejudicou um pouco. Na Copa de 82, ele estava 100% fisicamente. Depois não, antes disso, ele estudava, fazia medicina e jogava, não se cuidava muito. Né? Mas em 72 ele pegou uns 3, 4 anos assim, né? Em 82, perdão, ele estava em grande fase. Foi a melhor fase dele. E naquela época, o Sócrates a gente sabe que sempre foi muito boêmio, cara da noite, do chopp, da cachaçinha. Tá? Hoje em dia o jogador sai para beber, pum, foto, esquece. Pum, ele não tá se cuidando, tal. Mas na época do Sócrates tinha essa, não tinha. Essa cobrança de... Não tinha. O que acontece era muito diferente. Não existia internet, rede social, nada disso. E a gente era um pacto para você ser bem tratado pelos jogadores. Existia uma convivência de confiança. A gente só falava de bola. A gente não falava que o cara fazia fora de campo. Tudo. Cansei de tomar cerveja com o Casagrande no Bar da Torre, dentro do Parque São Jorge. Era comum. Você estava lá, batia um papo com os caras, tomava sua cervejinha e tal. A gente não falava da vida pessoal de ninguém. Não era nem notícia muito isso. Talvez você comentasse com as pessoas alguma coisa. Mas não era notícia. Esse mundo da fofoca que existe hoje não tinha tanto antigamente, sabe? O Sócrates chegou a perder algum jogo por causa de ressaca ou de chegar virado? Não, eu não... Chegar não, porque ele concentrava, aquele tempo concentrava. Mas eles acabaram com a concentração, né? Mas ali eles têm muita responsabilidade. Quando acabaram com a concentração, o Corinthians ganhou o bicampeonato foi bicampeão. em cima do Paulista. Isso é verdade. É verdade que um dia antes teve uma feijoada na casa dele? Não, aí também essa informação eu não tenho. Eu só lembro da festa que foi no Hilton Hotel, se eu não me engano, do Campeonato Paulista de 83, né? 82 e 83. Entrei lá, o Sócrates, todo mundo fazendo aquela festa. Ele me chamou e falou: você viu? Parece que o São Paulo fez um gol aí, nem vi. Que delícia, rapaz. Aquele show da Rita Lee, você estava também com ele, não? Eu não estava, mas estava editando o Globo Esporte, vi aquelas imagens, editamos ele, Casagrande, Rita Lee e tal. Essas imagens são muito legais. Era tudo que eles gostavam, né? Da roll, música, festa, rock and roll, que o futebol não fosse tão careta como era. E eles sofreram, criaram a democracia corintiana. Juca Kfouri fala publicamente. Outro dia eu estava fazendo uns programas no UOL, fizemos junto, ele até falou: poucos jornalistas prestigiavam a democracia corintiana. Eu era um deles. Juca era outro. Arthur de Almeida, repórter do Jornal da Tarde, era outro. A Valone também gostava de fazer as pautas, tal. Lembro bem disso. E tinha muito conservadorismo na imprensa. Sempre, naquela época muito, ainda, né? Muito. Eles sofreram com isso. Dentro do Corinthians também, havia uma oposição. É que eles ganhavam tudo, estavam jogando muito. Eles aguentavam no campo, inventavam não concentração, mas dentro de campo rendiam, né? E o Casão? Ele mudou muito do Casão jogador para o Casão comentarista, até pela própria idade e tal, mas ele mudou muito o Casão? Eu acho que o Casão, na essência, não mudou muito, não. Sempre foi um cara que fala o que pensa. Personalidade verdadeiro, forte, personalidade forte. Ele é mais ele.
Ele passou por momentos na vida e tal, mas hoje é mais centrado no trabalho dele e tal. Mas a cabeça dele sempre foi do rock. E foi outro grande centroavante do Corinthians. Você deve ter alguma história legal com o Casagrande aí. Fazia com Sócrates uma dupla sensacional. Quando que essa dupla virou trio na noite aí? Conta uma, Bodão, que você tava com isso. Eu não era da noite. Bodão, eu acho que ele tá dando uma seguradinha. Eu trabalhava muito. É verdade. Pô, 3 empregos. Eu cheguei a ter 3 empregos. Só o Jornal da Tarde e a Globo, 8 anos juntos, era... Não tem como, né? Eu vivia com os caras no dia a dia do futebol, nas viagens do futebol e tal, mas não era da noite, não era. Em hotelzinho, tomar um negocinho no hotel... Eu casado, 3 filhos, então eu trabalhava muito, curtia muito o trabalho, curtia muito a resenha com eles, mas eu não era da noite, sinceramente. Apesar de gostar da noite. Gostar, mas não podia ir. É isso aí, ó. Seguimos aqui com o Bodão e oferecimento da Lide Travel, tá aí com a gente, né? Aquela sua viagem corporativa para você evitar surpresas. Vai lá na Lide Travel, que é a melhor opção que você tem. Faz uma cotação lá, vai na minha. Bodão, como que você foi parar na Globo? Eu fui parar na Globo depois que eu vi esse Globo Repórter e eu fiz O Jornal da Tarde era um jornal fabuloso, de grandes reportagens. Eu tive grandes oportunidades de trabalhar com grandes profissionais e ser beneficiado pelas pautas que eles criavam para mim. E eu, pouco antes de trabalhar na Globo, eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma reportagem sobre o Garrincha, que estava... O Garrincha era alcoólatra, né? Estava muito mal numa clínica de Botafogo, parecia que o Garrincha ia morrer, e fui lá fazer uma matéria, cobrir a situação do Garrincha. E o Avalon me pediu uma matéria, além do dia, faz uma grande matéria para a edição de esporte segunda-feira do Garrincha. Em vez de ficar na clínica, eu sempre também fui muito editor, pauteiro. Eu falei, pô, vou conhecer o mundo que o Garrincha. Fui em Pau Grande, a cidade dele, lá conversar com os amigos do Garrincha, saber como ele vivia, o que os caras achavam dele e tal. Tentei com a família, mas a família não recebia. E tive o privilégio de ir no Rio de Janeiro, me deram uma dica. Olha, quem sabe tudo do Garrincha é o Newton Santos. Já tinha parado de jogar, tem uma lojinha de material esportivo lá em Botafogo. Fui lá na lojinha, falei que esse cara maravilhoso... O Newton Santos ficava na loja? Trabalhava na loja, era o dono da loja. Um dos maiores jogadores da história do Botafogo. Uma lojinha da pequena. Seleção brasileira. Uma lojinha. Terminou bicampeão do mundo, né? Bicampeão com uma lojinha. Ele era tão ruim que o apelido dele é Enciclopédia do Futebol. Só isso. E ele me recebeu muito bem, com uma humildade, contou tudo do Garrincha, histórias do Garrincha e tal. E eu fiz essa matéria. Cheguei aí na última mulher namorada do Garrincha. Dizem que se aproveitavam muito do Garrincha, né? Era muito bonzinho, né? Muito ingênuo até. Até infantil, ingênuo e tal. Mas nessa fase ele era alcoólatra, então era difícil. O final dele foi triste por isso. O Garrincha morreu pobre, né? Olha, acredito que sim. Eu li até o maravilhoso perfil do Rui Castro fez sobre o Garrincha, é um livro inteiro sobre o Garrincha. As condições não eram. Até que foi feito no Maracanã um jogo, mas o Garrincha não morreu, morreu depois. O Garrincha, para ajudar o Garrincha. O Pelé, com 50 anos, fez um golaço no Maracanã nesse dia. A arrecadação era para o Garrincha. Morreu para o jogador que ele foi. Hoje, quanto valeria o Garrincha? Nossa! O Manchester City quer comprar o Garrincha do Botafogo. Quanto ia ser? Bilhão. Milhões. O Gerson fala muito do Garrincha. Ele fala, ele com o Pelé, eu não sei não. Ele tem dúvida, né? O que ele fala é muito legal, né? Você quer ganhar campeonato, é o Pelé. Você quer ganhar jogo, é o Garrincha. É o Garrincha. Muito legal, né? E você sabe quantas vezes, eu faço questão sempre de falar isso, quando as pessoas vão perdendo o valor de Pelé e Garrincha, você sabe quantas vezes jogando juntos Pelé e Garrincha, quantas vezes o Brasil perdeu? Nenhuma, provavelmente. Nenhuma. 28 jogos, não perdeu nenhuma. Tem como perder com esses dois? Impossível. Como é que foi a repercussão do Garrincha no Corinthians, Bodão? Então, foi. Pouca gente se lembra disso. Eu ainda estava em Araraquara, porque ele veio em 65. Ah, tá.
Mas assim, a estreia dele foi legal contra o São Paulo, porque ele faz um gol. E o Garrincha já veio com o joelho complicado. Né? E depois contra o Palmeiras, escutando no rádio, o Garrincha vai bater um pênalti e perde o pênalti contra o Palmeiras, no Pacaembu. Pacaembu lotado. Aquele dia eu chorei. Nesse dia? Muito tempo depois, Valdir de Moraes pegou o pênalti. Muito tempo depois, conversei com o Valdir, famoso bar do Elias, ali do Palmeiras, que a gente tem um encontro de jornalista com o pessoal, atores da Tupi, antigos atores da Tupi, jogadores do Palmeiras, dos antigos, iam muito ali, era muito legal, tinha muita resenha ali. Ele me contou lembrei dele daquele jogo, tá? Mas é verdade que o apelido Timão do Corinthians vem por causa da chegada do Garrincha e mais uns 2 ou 3 que o Corinthians trouxe para essa época aí, que era o grande time que ia ser montado e tal, e aí vira Timão. O Corinthians teve um super time, que foi com a chegada do Hugo de Leon, Serginho, o técnico era o Jair Porcerne. No papel era um super time. É 85, 84, 85. O apelido de Timão, eu sinceramente, não sei se veio da torcida, eu não tenho essa informação. O Corinthians sempre tentou formar time, não formava, né? Não dava certo. Quando formou um belo time, era líder do Paulista, morreu o Lidu Eduardo, sempre teve drama. O maior time do Corinthians, os maiores foram de 54, aquele time, o ataque era Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Noronha. Aquele time era maravilhoso. Não era Noronha em ponto esquerda, a memória está falhando aqui. Não tem problema. E depois, o maior time do Corinthians que eu vi, depois foi o time da Democracia Corintiana. Foi um time, deu 2 títulos paulistas, aquele foi um dos melhores times. E depois da era Tite, que também... Que aí ganhou tudo, né? Ganhou Acho tudo, que de jogar bola... Até Mundial. De jogar bola... Até Mundial. De jogar bola, de repente, a gente pode colocar o da Democracia e o do Luxemburgo ali em 98, que era um puta time também, que jogava muita bola, mas de conquista, igual 2012 não teve, né? Porque você ganha Libertadores foram os grandes times do Mundial. Né? Não teve... No passado foi os anos 50 e tal. Vamos voltar lá para a Globo, Bodão. Chega lá na Globo, aí o negócio fica sério, né? Escrevo essa matéria do Garrincha. Não que não fosse antes, mas televisão... Escrevo a matéria do Garrincha e começa meu texto assim: Garrincha tenta dar o último driblar a morte. E foi o título, 2 páginas do Jornal da Tarde. Pesado, Tito. E surgiu uma vaga de editor, na madrugada da Globo, um editor de esportes, para trabalhar Bom Dia São Paulo. Recém-lançado Bom Dia São Paulo. Ainda existe Bom Dia São Paulo? Acho que existe. E acho que isso é uma vantagem que a Globo tem, né? Porque os programas duram, ficam. Muito então, tempo. Aí fica no nosso... Isso nas outras emissoras é difícil acontecer, né? Existe, eu trabalhei muito no Bom Dia São Paulo. Cheguei até a apresentar o esporte, boletim de esporte no Bom Dia São Paulo. E tem uma vaga, eu conhecia quem era o apresentador e o chefe da equipezinha pequena. A Globo só tinha 2 repórteres de São Paulo, Roberto Cabrini, Gilson Ribeiro, e um cinegrafista grande, Reinaldo Cabreira, e o Reginaldo Leme era editor, e precisava mais um editor de imagem para montar. E tinha essa vaga, e eu encontro o J. Ávila na porta da Federação. Ele foi fazer uma filmagem lá na porta da Federação, que tem na Brigadeiro de Antônio, que tem as fotos de todos os clubes, tem os distintivos. Ele falei, Ávila, por que você não pega assim e vai passando a câmera enquanto vai fazendo? Uma boa ideia, filmou. A gente já se conhecia de coberturas, tudo. Aí teve essa vaga, ele numa conversa no Rio, o diretor de esporte, que era o Ciro José, falou, estão pensando no Marco Antônio Rodrigues. O Armando Nogueira falou, aquele que escreveu a matéria do Garrincha, porque o Armando... Pois foi chefe, diretor da Globo, e nos últimos anos da vida dele, grandes amigos, uma pessoa maravilhosa, um guru para mim na vida, no jornalismo. Ele era botafoguense, tudo que era do Garrincha, Dilton Santos. Ele leu a matéria e ficou encantado com aquilo. Falou, o cara que fez a matéria do Garrincha pode contratar. Isso que foi contado no bastidor. E assim comecei no Bom Dia, São Paulo, depois passei a editor do Globo Esporte, depois virei editor-chefe do Globo Esporte,
Globo Esporte é que ano? Então, o Globo Esporte eu comecei 79, 82 eu já estou no Globo Esporte. Quem apresentava? Léo Batista? Não, o Léo Batista apresentava do Rio. Verdade. Apresentava do Rio. Depois o JA apresentava um local de 3 minutos. Tinha 3 minutos o Globo Esporte. De Paulista. Cada estado fazia 3 minutos. Era um boletim. Depois, em 83, se eu não me engano, 83, começa a ter um Globo Esporte inteiro de São Paulo. Só em 1983. E depois quem começou a apresentar o Globo Esporte, depois do Léo, foi o Osmar Santos? Não, Osmar não apresentou. Não apresentou como eu era editor-chefe. Né? Mas o nosso grande narrador da Globo, depois da Band, eu para a memória, Luciano do Vale. Luciano do Vale apresentava o Globo Esporte no Rio de Janeiro, a parte nacional do Globo Esporte. Em 79, quando eu entrei na Globo. E o resto das afiliadas do Brasil inteiro tem um pedacinho, 3 minutos, 5 minutos. Em 83, São Paulo começou a fazer um Globo Esporte. E o Kleber Machado apresentou muito tempo. Lembro. Teve vários. Nessa época você também estava lá. Eu já estava lá há tempos. Eu virei editor-chefe do Globo Esporte. E aí, em 1998, eu já estava escalado para a Copa do Mundo. Mas até que ano você fica no Globo Esporte? Até 98. Até 98. Então, antes da gente ir de 98 para frente, o que você acha do Globo Esporte hoje? Quando você assiste, hoje o apresentador é o Fred, que é um menino que veio da internet. Mudou muito desde que você criou esse editorial do Globo Esporte para o que acontece lá hoje. Como é que você enxerga hoje? Eu pouco vejo hoje. Nenhuma crítica, porque o mundo mudou demais. Ter um cara de internet é importante e tal. Eu procuro não ser muito saudosista. O Globo Esporte dava audiência fantástica, porque ou você assistia no Globo Esporte ou você não via nada. Os gols da rodada, os gols que o Corinthians ia jogar em Bauru, no interior, só tem o Globo Esporte. Naquele horário ali, um programa de esporte. A Gazeta teve alguma mesa, tal, as discussões, tal, mas o material, os direitos dos jogos, tal, quem tinha era a Globo. Então, o Globo Esporte era um programa sensacional, uma delícia de fazer. Depois fiz com Osmar Santos, que era completamente diferente. Super legal também, Osmar. Começou a ter um pouco mais de relaxar o jeito de falar. A linguagem era outra. Quem foi o melhor apresentador da história do Globo Esporte? Essa eu quero ver. Essa é pesada, hein? Luciano do Vale. Luciano do Vale, Osmar monstro. Santos. Pode botar aí no meio. O Léo Batista. O Kleber Machado. E teve também o Thiago Leifert. Faz pouco tempo. Já é outra história. Já é outra coisa. Já é outra coisa. Mas tem que escolher um. Eu vou jantar hoje à noite com o Kleber Machado, como eu faço até melhor. Toda segunda, terça-feira. Levei ele para a Globo, ele trabalhava na Gazeta, é um grande amigo. E vou jantar com ele e com o Oscar Ulisses. O grande parceiro Oscar Ulisses. Grande parceiro, grande Globo. Cara. Tá firme, então você vai de Kleber Machado. Olha, o Kleber me dá licença, ele vai entender, pela figura que foi o Léo Batista. É uma grande figura. Pela figura que ele foi para o esporte, pela importância que ele teve, né? O Kleber ainda está bem, está na Record, narrando bem, tem muita coisa pela frente. Eu gostava do Kleber, porque o Kleber começou, a gente tinha que escrever para os outros apresentadores, bola cruzada na direita, bateu na cabeça, entrou, bateu, atrás, entrou. Precisava escrever para o cara. Então era uma linguagem chata até, né? Era muito burocrática. E o Kleber, quando chega, o Kleber chega no começo dos anos 80, 81, acho que ele foi para a Globo. E ele arrumou o primeiro emprego para ele na Globo, foi em São José dos Campos, que ele foi apresentar para São José dos Campos os 3 minutos. Era só 3 minutos. Era um Rio. Rapidinho, notícia rapidinho. Depois ele começa a ir à tarde, passar na Globo e tal. O Ciro José começou a dar algumas coisas para ele narrar e tal. Eu contratei, indiquei ele e tal, porque eu via ele na Gazeta fazendo videotape, e eu gostava. E ele no esporte começou a fazer... não precisava de texto, o Kleber ia lá e narrava o gol. Para editor facilitava muito isso. Você tinha muita imagem, muita coisa. Imagino. Sentou na mesa, rodou a imagem, roda ao vivo que faz. Pouca gente fazia isso na TV nessa época. Capacidade de você rodar uma imagem e o cara ficar falando. E falar com acerto.
Então o Kleber foi um diferencial dele. Mas em homenagem ao Léo Batista, a figura que até o Kleber vai concordar. É bem justo, é bem justo. Léo Batista. É bem justo. Léo Batista, que é uma figura nacional. Como era o Léo Batista no bastidor? Eu encontrei ele uma vez só. Ele parece ser bonzinho. Ele tava meio com pressa, ele falou, não, agora eu não vou falar com ninguém, não, dá licença. Não. Eu falei, esse baixinho aí é brabo, né? Baixinho, né? Você queria aprontar com ele, Alfinete, no mínimo. Eu tive, assim, pessoal contato com ele, não muito, porque ele apresentava do Rio, né? Eu, na Copa de 82, tomei um grande susto com o Léo Batista. Eu apresentava um negócio que chamava Globo na Copa. Entrava 15 minutos antes de começar os jogos da Copa. A Globo transmitiu todos os jogos da Copa e eu exibia uma grande reportagem. Uma reportagem do Lucas Mendes, reportagem do Palio, os grandes repórteres da Globo, né? Faziam as reportagens, era 7 minutos de uma reportagem. Reportagem era sempre do país que ia jogar. Não era exatamente só do futebol. Rússia, falava da cultura, cultura, o país e tal. Certo. E o Léo apresentando isso em Madrid, nós em Madrid. Léo apresenta uma primeira matéria, vai para o intervalo, 2 minutos de intervalo, 2 minutos e meio de intervalo. Eu falo, Léo, que negócio ali que você falou está errado. É assim, assim, assim. O Léo arrancou o microfone. Quem é que vai me corrigir? Puta, falei que ele era brabo. É brabo, saiu. Eu quase morro. Vai voltar com aquilo sem... Eu vou ser o responsável. Ele era o Léo Batista, ele era magrinho, pô. Editor simples ali. Teve um... E aí, caramba, 20 segundos antes de ir pro ar, ele volta. Aquela carinha. Tá tudo bem. O Batista era muito bom no ar. Isso é muito... pouco para falar do que ele foi, né? O cara que tinha aqui é só uma passagem curtinha, mas é uma lenda. Que ele tinha muito conhecimento das coisas, não errava, pesquisava, foi um cara completo. O Léo apresentou o Repórteresso na rádio. Lá das antigas. Ele partiu com 98 anos. A gente não falou do Vanucci. É outro também. Foi outro Vanucci. Nossa, Vanucci é ícone também. A gente não falou do Vanucci, mas... Foi outro grande apresentador. A história que eu conheço é que armaram pro Vanucci aquele negócio da bolacha lá, hein, Bodão? Aquilo lá tudo no Rio, o bastidor, não sei muito. Mas foi um grande amigo. Copa de 98... 98? Não. Você ia falar da Copa de 98. 98. Rapaz, agora eu não sei o que eu ia falar. Foi exatamente isso. Eu tô preparado para... Queria continuar no esporte. E antes da Copa, o jornalismo, o Maurício Soares, é o CEO da Globo hoje, queremos que você passe para o jornalismo. Eu tudo preparado, anos economizando para levar meus filhos para ver uma Copa, minha mulher. Eu falei, eu quero ir para a Copa, estou escalado para a Copa. Não, você vai para a Copa. Você começa a fazer o SP1, era um jornal de 15 minutos, passou a ter quase 1 hora em São Paulo, Praça 1. Você vai para o jornalismo, mas você vai para a Copa. Aí, eu não queria ir para o jornalismo, mas eu ganhar status, ganhar salário maior, ganhava até uma função começava a ganhar uma função executiva dentro da empresa. E aí eu chutei um pouco assim, falei, eu vou, mas não quero parar de fazer esporte. Vocês vão me levar para a Copa. Carlos Henrique Schroeder, um grande diretor que a Globo teve, topou, eu não acreditei. Tá bom, na Copa você vai. E continuei indo para a Copa. Depois passei para o jornalismo em 98. Depois da Copa, na Copa de 82 não fui, porque eu estava no jornalismo. E o que tinha de importante? 86 você foi? 86 não foi, porque em 86 a Globo foi para o Rio, o Brasil vivia numa crise, a equipe foi cortada, a gente editou tudo no Rio de Janeiro. Fizemos os programas todos no Rio de Janeiro. Mas eu... 82 eu fui, pelo amor de Deus. Não, você tinha contado a história agora. 86 não. Foi 82, eu fui... 86 eu não fui por causa dessa crise. 90 você 90 foi? Eu fui chefe da cobertura do Brasil. 90, 94, 98, tudo eu fui. E
Mas onde nós estamos agora? Então, aproveitando que você foi em todas essas Copas aí, o Brasil ganhou 94, 90 e 98 foram 2 Copas muito polêmicas, né? 90 por causa do negócio do dinheiro dos jogadores, da Pepsi lá, e 98 a história da final, que um conhecido seu veio aqui e contou em off uma história aí que falou que ninguém sabe. Bem diferente. Que ninguém sabe mesmo. 90, o que aconteceu com a seleção brasileira? Lazzaroni era um técnico ruim mesmo? Preparou mal o Brasil. O Brasil não foi bem. O esquema do Lazzaroni era um esquema defensivo demais. O Brasil acho que a pior colocação do Brasil em Copa do Mundo. O pior futebol de seleção, talvez, né? O Brasil não foi bem. Caramba. E deu de encontrar o Maradona na frente. Deu de encontrar o Maradona. Era um gênio. Um gênio que detonou. Tem uma crítica, porque no alemão era amigo, não batia nele, Ricardo Rocha, não bateram nele. Maradona sai de 2 e mete o Canidia na cara do gol. O Brasil até que jogou bem. Jogou bem perdeu esse o gol. jogo, né? Tem uma dupla de área excelente, Careca e Miller. Mas Copa é aquilo, né? Falhou aquele dia, falhou aquela hora. O craque Neto foi injustiçado para você nesse ano? Ele merecia? Ele fala mal de mim, mas ele fala mal de você? Ele fala que uma vez pediram uma lista dos 10 melhores jogadores do Corinthians. Para onde? Acho que foi pro Placar, não lembro direito. Eu não pus ele. Mas quem que você colocou? Você lembra no lugar dele? Olha, eu não lembro todos os 10. Sócrates, com certeza. Na minha opinião, o Corinthians teve 10 jogadores melhores tecnicamente do que ele. Agora, se você me perguntar os 10 mais importantes jogadores do Corinthians, colocaria ele. Então, talvez ele não tenha ouvido você falar essa parte. Exatamente. Talvez tenha chegado mal contado para ele. Porque o título de 90 ele foi fundamental. Então, você falou que... Ele foi um grande jogador, num espaço curto, tinha problema de preparação, era gordinho no começo, muito bom de bola, muito bom de bola. Ele batia na bola que não um demônio, né? Muito bom de bola. Mas você pegar a história do Corinthians, eu estudei, acompanhei o Corinthians há tantos anos, eu vi melhores jogadores no Corinthians. Então, o que você quis dizer é que o Neto não está entre os 10 melhores jogadores, mas está entre os 10 maiores jogadores, é isso? Os mais importantes, sim. E o que ele falou de você lá no programa? Não. Vieram me contar, nunca vi. Não, mas depois eu falo com o Neto, pô. Eu sou amigo do Neto. Vamos puxar meu filho que assiste, gosta. Meu filho fala, pô, pai, o cara falou, quem é esse bodão aí para falar qualquer coisa? Eu sou o Neto, esse é um bodão. Qualquer coisa assim. Mas eu não tenho mágoa, não tenho nada. Você nunca encontrou o Neto agora, depois que ele virou apresentador? Não, nunca. Encontrei lá no passado, muito tempo atrás, no Pacaembu, quando a imprensa se encontrava no maravilhoso Pacaembu, que acabou até isso. Você gosta do programa do Neto? Eu vejo pouco. Eu confesso que eu vejo pouco. O meu jornalismo que eu aprendi a fazer, tanto no esporte como... É um jornalismo diferente. Não é de personagem. Ele é um personagem, né? Agora, ele faz sucesso. Ele comunica com o público. Ele tem uma grande comunicação com o público. Ele é um bom comunicador. E isso tem valor. Isso tem muito valor hoje. Né? Ser todo certinho, jornalista como a gente era, talvez... Esteja acabando, talvez. Está acabando, né? Você vê os comentaristas todos, quase todos ex-jogadores, nada contra. Nada contra. Aliás, tem excelentes ex-jogadores e bons comentaristas. Mas eu acho que eu não perdi o viés do jornalismo, o viés de imparcialidade, de apuração, de denúncia, de acompanhar as mazelas do futebol, né? E isso para mim é importantíssimo. Essa é a minha formação, que eu tive no Jornal à Tarde, na Folha de São Paulo, com quem aprendia jornalismo, e na Globo, então, nem se fala. Então, eu sou diferente, mas vejo nele qualidades. Né? Ninguém faz sucesso. Você falou que ele não está entre os 10 melhores jogadores, talvez estaria entre os 10 maiores. Ele está entre os 10 melhores apresentadores? Ou não? Como pessoa de televisão, hoje, sem dúvida nenhuma. Tá aí, craque Neto, tá vendo? Está entre os 10 maiores apresentadores e jogadores do Corinthians, então tá tudo tranquilo. Tá tudo certo, tudo na paz. Vendo? Faz sucesso, repercute o que fala. Né? É verdade, Bodão, é verdade. Você teve esses dias no programa do Galvão, né? Então... Tá na Band, um abraço pra turma da Band. Vai encontrar com o Neto lá.
na Band. É verdade. Vai contar. É verdade. Eu fui segunda-feira, o programa do Galvão começa às 10h30 da noite. Mas ele tá na rádio lá, É verdade. Bandeirantes, vai se encontrar. Problema nenhum. Vai se encontrar. Até o Luxemburgo, que eu briguei, vou encontrar. Você teve briga com o Vanderlei também? Não, briga não. Repercutiu aí uma vez que eu, no Bem Amigos, falam que eu falei, até ele falou isso, mas não é verdade, que eu falei que era um técnico superado. Eu lembro disso. Criou polêmica e tal. Naquela época, alguns anos atrás, não sei precisar o ano agora, o Lucha vinha de maus resultados. Uma fase final da carreira dele, foi demitido na China, aquela coisa toda. E naquela semana do programa, o presidente do Corinthians, o delegado, o Gobi, estava lá na Globo, numa rodinha de jornalista e tal, e o Corinthians está sem técnico. Alguém falou, eu junto, alguém falou, e o Luxemburgo? Ele falou, está superado. O Gobi falou. O Gobi falou, está superado. O outro repórter na roda, São Paulo estava sem treinador, falou, no São Paulo falam a mesma coisa. Aí, Calha deu entrevistado no Vanderlei programa. Pronto. Eu dirigi equipes grandes de jornalismo, fui editor-chefe de Jornal Nacional, Jornal Hoje, é um jornal nacional, dos jornais de São Paulo. Sempre dirigi grandes equipes de repórteres, de telegrafistas. Eu tenho um nome, né, quem trabalhou comigo, jamais tratei alguém assim, jamais falaria para alguém, mesmo se achasse, jamais falaria para alguém, você está superado. Não seria deselegante, arrogante, mal educado desse jeito. Eu não falei que o Luxemburgo era superado. Naquela época, talvez até pensasse, não recuo, não. Mas não falei isso. O que eu perguntei para ele, Luxemburgo, o que você acha do mercado do futebol que está dizendo que você é um treinador superado? Essa foi a pergunta. Puta, criou uma puta de uma briga. Ele ficou bravo. Ficou bravíssimo. Vocês da imprensa, não sei o quê. E o Galvão, o Kleber estavam no programa, outros. Todo mundo começou a discutir, né? A carreira dele. Tal. O Luxemburgo foi um dos 5 maiores técnicos que eu vi no Brasil. Com certeza. Ele era 5 bom pra maiores caramba. técnicos. No Corinthians, no Palmeiras. É um cara que gosta. No Santos, Passamos Cruzeiro. horas e horas discutindo com o futebol. O Luxemburgo dava gosto, ele gostava de discutir. Discutir, que eu digo, é conversar sobre futebol. Sim. Ele montou times que jogavam bola e eram campeões. Essa palavra deixa ele louco. Ele não admite. Essa palavra, eu vi que ele tá eu falei aqui semana ultrapassado, passada, superado. que teve o Luxemburgo falando, como é que me chamam de superado se tudo que o pessoal faz hoje fui eu que implementei aqui no Brasil. Fazia lá 20 anos Perguntei pro atrás. Zinho, foi o último convidado da semana passada aqui, o Zinho. Aí o Zinho fala que Ele realmente, é verdade. ele estava à frente mesmo. Falou, o problema é essa palavra, Bodão. No seu tempo, é que eu gostava de cutucar. Faz parte, né? Eu ia no programa, eu sempre falava, Tem que ter uma polêmicazinha. não vou passar a mão para ninguém. Um dia estava o Bebeto lá, Bebeto, Você falou do protagonismo do Romário, não é essa? Eu Pronto, lembro disso aí. aí. Foi uma confusão do caralho. O Bebeto ficou. Foi a primeira vez que eu vi o Bebeto bravo na vida. Ele é bombonzinho. O Bebeto, ele é um cara assim. Ele é. É baiano, né? Puta, tranquilo. Cegadinho. Puta que pariu, Bodão. Foi você que falou essa aí. Eu não me aguentei, sempre gostava. É porque eu sempre brincava, eu não vou ficar passando pano para ninguém aqui. Tinha que ter um diferente, né? E eu gostava de fazer aquilo. E o programa gostava, o Galvão dá liberdade total. Você pergunta o que você quiser, Só né? não podia falar do vôlei lá, mas tudo bem. Aí é outra história. Ali eu não estava, lá em Londres. Conheço a história, mas não estava. E, bom, falando de 94, eu falei, Bebeto, com todo respeito, quem ganhou a Copa pro Brasil foi o Romário. Pronto. Nossa, velho. Olha, até caiu o microfone. Né? O Santos do Bebeto é forte, hein? Mas eu acho que o Romário Mas foi o Bebeto decisivo. pegou um ar ali. Não, jogou bem. Ele ficou bravo com você. Ficou bravo. Mas, olha, o Romário decidiu a Copa. O Romário, os jogos foi o jogador mais decisivo que o Brasil assim, tem. O Romário era o maior jogador do mundo na época. Sim, é claro que era. Era. Ele e o Stoichkov, naquela época. Ele ganhou, como o maior do mundo, ganhou o Romário. Agora, e o Baggio? Agora, o Bebeto, na Copa de 94, ele é protagonista ao lado do Romário ou é coadjuvante? Protagonista. No jogo Gostei, mais difícil.
no jogo mais Porque difícil. eu também acho que contra os Estados No jogo Unidos, mais né? difícil da Copa, que foi contra os Estados Unidos, o Brasil com 10, Leonardo expulso. Um jogo terrível, quase que eu apanho no estádio. Tem uns alemães, uns americanos grandes pra cacete. A hora que o Brasil faz o gol. o Bebeto não. O Bebeto, esse gol... O gol do Bebeto, o Romário faz a jogada do Romário. Mas jogada do Romário é o Bebeto, se não dá aquele toque ali. E contra a Holanda... Contra a Holanda a mesma coisa. O Bebeto faz o primeiro gol e cruza pro Romário fazer o segundo. É verdade. Não, era uma dupla sensacional. E o chute do branco que o Romário... Você conversou com o Bebeto depois fora do ar? Não, depois não conversei. Mas o que eu gostei, depois dessa briga, tudo, que os dois não se falaram há muito tempo, né? Romário e Bebeto. Eles estão super bem, tá? A gente, depois de velho, fica mais sábio, sabe? Lembra mais uma confusão que deu lá no Arenão? Você tava no Damile Lacombe com o Rogério Ceni? Tava. Puta que pariu. Essa não foi você. Não fui, eu só assistia. Essa você só assistiu de camarote. O bicho pegou ali. O erro que a Mili, pra mim, cometeu um erro, né? Ela assume esse erro. Ela assume, claro. Acho que é super válido, porque qualquer um tem o direito de errar, né? Aliás, gosto muito dela, das posições políticas. Ela só não gosta do Corinthians, mas tudo bem. Mas eu gosto dela. Eu gosto dela acho que ela contribui muito com o jeito dela ser, do jeito que ela pensa. Claro. E o Rogério processou ela e ganhou, né? E o que ela defende sobre as mulheres também. Acho que é uma luta bacana, que tem que ser vivida mesmo, e ela faz isso muito bem. Mas ela começou um erro que eu já cometi uma vez. Eu fui num Roda Viva há muito tempo atrás. Nossa, puta programa, hein? Puta programa, que era o presidente da Federação, da CBF. Ele dividia ali a presidência com o Nabi. Puxa vida. Quem que é o nome dele? Tentar puxar aqui. Você lembra o ano? O presidente da CBF. Olha, é presidente da CBF em 86. Não teve tanto, não era o... Não, o Avelange era da FIFA. Não, Avelange. Em 86, no México, ele era o presidente. Nabi, ele... Oh, meu Deus. Vamos pegar aqui. Presidente da CBF na década de 80. Otávio Pinto Guimarães. Otávio Pinto Guimarães, que era uma águia, esperto tal. Eu, novatão, fui lá convidados e falei da corrupção na CBF. Eita! Eu falei, prova, que corrupção? E me esmagou. Os amigos tal tentaram contornar, logo não sobrou para mim e tal, mas aprendi. Na verdade, você fez uma previsão, quando você né? vai ofender uma pessoa moralmente, como é você falar que é corrupto, que vendeu o jogo, que fez essas coisas, você tem que ter prova. Claro, sem prova, você te destrói. E depois daquilo, eu fazia minhas perguntas baseado numa opinião, baseado em alguma coisa que eu sabia. Falar que 98 vendeu o jogo... Não, mas que a Mili ela foi categórica. Ela falou, tem um documento que ele assinou, falsificou. A Mili fala isso nesse programa. Né? Sim. Então aí é uma acusação muito grave. Ela que perdeu, fez. né, a acusação. Isso, né? Perdeu. Ela não provou isso tal. Eu estou falando 98, que eu vi vocês falarem que tem alguém que fala de 98. Não, mas eu vou te contar fora do ar. Não é a venda, não. É uma, uma versão do porquê aconteceu do porquê aquilo. Aconteceu um negócio com o fenômeno. Eu estava do lado, mas só que eles estavam num castelo, a gente estava numa tenda que construímos ali do lado, em 98. Ele vinha sentindo várias dores no joelho, que depois arrebentou quando ele foi para a Índia. Ali, ele foi para o hospital, fez todos os exames. Já conversamos com o Ronaldo várias vezes sobre isso. Para mim, eu sou metido a médico. Para mim, ele sofreu um choque anafilático, alguma coisa assim. Porque ele tomava muito medicamento. Muito medicamento para tirar aquela dor no joelho. Na véspera do jogo contra a França, Bial entrou para fazer uma entrevista com ele e depois, fora da matéria, falou, tá com dor no joelho, tá com dor no joelho. Copa Presta toda... esse papel que vou escrever o que me falaram. Não pode falar, você vê se você já ouviu essa história. O negócio é brabo, hein? E lá a gente sempre ouviu falar que o Brasil entregou por causa da Nike. Não que entregou, tomou e não foi um cacete. Na França, francês falaram que o Brasil entregou o jogo.
Conheci os caras, né? Quem conhece um Tafarel? Não, os caras não entregam jogo, né? Dunga, não, nem entregam. Um Raí. Não vi a cor da bola, Bodão. Um Zagallo, um Cafu. Esses caras não vão entregar jogo nunca. Esses caras têm honra, têm moral. Tem perdeu. Uma final de Copa do Mundo. Deus me livre. Não... Perdeu, deu um azar, até porque também o Zidane, ele praticamente não participou da primeira fase da Copa, que ele estava machucado, né? Depois ele volta, se não me engano, contra o Paraguai, nas quartas de final, e aí o Zidane era o Zidane e faz toda a diferença, né? Essas coisas. Vê se você já ouviu essa versão aqui. Essa versão é braba. Essa versão aí... Cara dele. Eu nunca soube dessa não? versão. Pois é. Muito pessoal. Depois eu te passo a fonte. A fonte é Depois poderosa. Depois eu te passo a fonte. Ô, Bodão, e como foi trabalhar tantos anos com o Galvão Bueno no ar? Foi um prazer danado. Grande Galvão, hein? Pô, tô precisando trabalhar lá, você acha que eu vou falar? Nada, o Galvão é um... Mas eu sei da amizade que vocês têm. O Galvão, quem trabalhou com ele nunca esquece, porque é tanta coisa, né? E trabalhamos 40 anos juntos. O Galvão é um cara exigente, às vezes chato, né? Na hora de trabalhar, antes de começar o trabalho, porque ele quer fazer... Arnaldo, tá abrindo! Que coisa! Porque é um grande... Às vezes vaza. Aí vaza. Um grande profissional e quer fazer o melhor. Quer fazer do melhor forma possível, um profissional responsável, chega sempre antes nas coberturas de Copa do Mundo, o cara que vai para o treino, que está lá junto com os repórteres, com o cinegrafista, cobrimos Copa América, tudo isso. O Galvão era muito equipe, cuida das pessoas da equipe. Ele podia... O Mercedes dele na França, o Maroquinha, até usava para burro. Ele ia fazer jogo, ele dava o carro para nós. Não, o Galvão é uma pessoa intenso no trabalho, na vida pessoal. Eu diria que se tivesse que falar do Galvão, é um cara que parece que vive cada dia como se fosse o último. Ele não quer que acabe o dia. Vai, faz o programa, vamos jantar, não quer que acabe o jantar. Qual que é o... E um excepcional narrador, excepcional. Qual que é a grande característica assim, do Galvão apresentador? Porque como narrador a gente conhece já assim mais, né? Como apresentador, por muito tempo no Sport TV nem todo mundo assistia, né? Não é aberto, né? Então agora na Band o pessoal está tendo a oportunidade de ver. O que você acha dele como apresentador? A grande virtude dele como apresentador? Ele é um vendedor, né? Ele fala como um vendedor. Ele vende o produto, ele vende o espetáculo, ele vende a emoção. Como narrador foi isso, né? Um vendedor de emoções. Ele sempre fala isso. E ele embalava as coisas. Ele pega um fato, ele eleva aquele fato. As narrações de Fórmula 1, do futebol, a embalagem dele é muito, muito, muito comovente, muito emocional. Tanto que o público... O Galvão saiu do ar, o público, com saudades. Com saudades do Galvão. Sente falta. Foi uma surpresa, acredito que até para ele, para mim, pô. Tanto que ele passou a fazer publicidade, as empresas procuraram por causa da imagem dele. A imagem vencedora, ele pegou grandes momentos do esporte brasileiro. Uma grande passagem que você teve com o Galvão que você lembra com mais carinho, assim, ou mais divertida. Que tem uns vinhos no meio também. Ou uma roubada que vocês entraram junto. Não, o Galvão tem motivo, tem tantas agora que eu devia ter anotado. Mas vai um programa inteiro para contar. Eu só tenho boas coisas com ele. Os filhos são pilotos, né? Ele... Viveu com Ayrton Senna há muito tempo, amigo, dirigiam, brincavam de dirigir. Na Copa de 90, por exemplo, ele pegou o Brasil jogava em Gubbio, concentrava em Gubbio, uma região de montanha, estradas perigosas, e a gente ia para Roma, e ele foi dirigindo o carro. Puta, que isso. Ele acha que ele é piloto. Ele acha que dirige como... Passava nas montanhas lá. Aqueles penhascos. Até foi muito bem. Como é que foi isso aí? Mas eu, como copiloto, suava frio. Como é que foi isso aí, Bodão? O Galvão é de pisar fundo? Acho que pisava, né? Hoje não sei tanto. Dá uma seguradinha, né? Mas não é barbeiro, não. Não, vê lá.
ousado. Ousado? Era ousado, porque 90 era mocinho ainda. Gostava de acelerar. Gostava de ficava acelerar. andando com o Senna, né? Ele gosta pra caramba, né? Isso tá, também não tá no Mas sangue dele, né? a melhor imagem que eu tenho de Galvão é um cara que gosta de comemorar as coisas. Gosta de viver. Cara que... por muito tempo... Pô, aquele cara... Você trabalha com aquele cara mal-humorado. Pô, mal-humorado? Ele no trabalho é exigente, né? Com todo mundo. Claro, tal, claro. Que é normal, porque é um bom profissional. Com certeza. Zeloso do que vai fazer, né? Mas fora disso, é um cara que gosta de comemorar, e comemorar com os amigos. Nunca... Os amigos que trabalharam com ele são fiéis na amizade, em tudo. Uma vez, numa concentração do Brasil, em Belo Horizonte, estavam na piscina, tentaram mexer com o Galvão e tal. Não sabia que estava o Reit, o cinegrafista. Os caras foram por cima. Pô, as pessoas que trabalham com o Galvão gostam do Galvão. Acho que é o maior elogio que a gente pode fazer para ele. E o Arnaldo? Outro cara, aquelas briguinhas são de... Tem as são dois negocinhos. Eles combinavam ali umas zoeirinhas lá, vai. Ele gosta de pegar no pé do Arnaldo. Mas são grandes amigos, grandes amigos. E como é que o Galvão é flamenguista? Porque assim, ele é flamenguista, né? O Arnaldo é flamenguista, não é? O Galvão é flamenguista. O Arnaldo quase não fala, acho que o Arnaldo é Botafogo. Ele revelou há pouco tempo, né? Que é flamenguista, mas como é que era esse Galvão flamenguista? Ele era muito fanático, fora do ar. Nunca transpareceu muito. Não. Sempre foi um cara... Não, fora do ar, assim. Ele ficava puto, o Flamengo perdia. Como é que era? Assim? Fora do ar, de boa, tranquilo. Fora do ar, sim. Pouco. Não pouco. Mas sempre foi flamenguista. A gente sabia. Aí no final do meio mês ele começou a falar que eu era corintiano. Que ele começou a entregar todo mundo. Sair fora, aí ele começou a entregar todo mundo, pô. Ele falava... Quando é corintiano, eu sou flamenguista. Ele falava, nós não temos idade para esconder mais nada. Muito legal, cara, muito legal. Muito bom ter o Galvão de volta na TV aberta, né? Sensacional, faz falta, né, velho? Muito bom. Reapareceu na Prime Video, né? E a gente começou a matar essa saudade dele, agora veio pra Band, né? E, pô, o Galvão faz muita falta, né, velho? Esse tempo que ele ficou fora fez muita falta mesmo. Agora ele tá forte aí. Pra mim é um maior... Esse programa ele juntou a turma toda de novo, né? Quem mais tem um amigo lá? O Falcão, o Júnior... Quem mais tem lá? Não, o Júnior tá... O Júnior não tá. O Júnior tá no Sport TV. O Júnior tá no Sport TV, tá na Globo ainda. Tá o Falcão, o Vanderlei. O Casão também? Casão e o Mauro Naves. Mauro Naves. Mauro Naves, que foi, quando era editor-chefe do Globo Esporte e tal, veio de Brasília para trabalhar com a gente. Galvão, figura. Você tem que contratar o Bodão e aí você tem que colocar. Você apresenta, aí você coloca desse lado aqui. O Bebeto, o Bodão e o Luxemburgo. Ia ficar legal, hein? Pra caramba. E o Neto. E o Neto do outro lado. Eu tô. Sensacional, velho. Teve mais algum arranca-rabo com alguém que você se lembre? Não me lembro tanto, não. Assim, esses foram os maiores. Um pouquinho sempre tinha, né? Porque... mas tô falando no ar mesmo. No ar. Um pouquinho sempre tinha, porque eu optei por uma linha de fazer perguntas mais duras, mais... Né? Teve com o Dunga um pouquinho uma vez. O Dunga qual que foi? O Dunga também, não é difícil irritar ele, né? É brabo. O é brabo. O Dunga, o Toquinho, o Bem Amigos antigamente tinha cantor, né? Nossa, o Toquinho eu lembro. 79 anos, Toquinho, grande Aí Toquinho. O Brasil mal nas eliminatórias, o pessoal Dunga, tudo perguntas boas, mas normais pro Dunga. Chegou na minha vez. Tome. Qual foi a pergunta? Eu nem lembro da pergunta. Eu lembro do Toquinho. Foi da Copa de 2000 Não, foi na eliminatória. Tá. O Brasil estava na eliminatória. Eu lembro do Toquinho, a hora que deu o intervalo, falou, pô, tinha certeza que a hora que chegasse... a chapa ia esquentar. Um abraço pro Dunga. Estamos na reta final aí, Bodão. Vamos falar do Corinthians um pouquinho, né? Grande Corinthians. O que você tem achado desse momento político do Corinthians aí, essa entrada do Augusto, essa saída provisória dele, aquela invasão lá na sala da presidência no Parque São Jorge na calada da noite. O que você acha de tudo isso, Baldão? Precisa falar? Tem que falar. Porque mas tá na cara, né? O que a gente acha, né? O torcedor quer saber. Eu acho uma vergonha. Eu tenho vergonha dos dirigentes do Corinthians, como corintiano. As últimas gestões do Corinthians, só não posso falar porque eu não posso provar.
mas foram horrorosas. Um clube que arrecada 1 bilhão por ano não pode dever 2 bilhões e poucos. Não pode ter que a torcida se mexer, pagar o seu dinheirinho para pagar o estádio. Não Inclusive, pode. eu sou embaixador da campanha doearenacorinthians.com.br, viu? Tá lá na minha bio do Instagram, clica lá, doe só por esse site, a campanha tá ativa, viu? Talvez... Eu lembro, cobri grandes crises no Corinthians. Matheus contra Vadi, Páscoa, época da democracia corintiana, o Valdemar Pires, aquela época, tinha muita briga política. Mas a briga política era por poder, né? Era por poder. Não tinha corrupção, Polícia Federal no meio, não tinha todas as acusações que existem hoje. Não era por desvio de dinheiro, sabe? Eu acho que eles não estão à altura do Corinthians. Os dirigentes do Corinthians não estão à altura da torcida, não estão à altura do Corinthians, que o Corinthians representa, estão muito distantes, estão devedores disso da torcida. Eu torço muito para que haja uma saída. Eu só vejo uma saída com pessoas comprometidas, competentes, comprometidas, isentas, pessoas que não precisam do futebol para viver bem. Acho que isso é importante, né? E verdadeiros corintianos. Esse momento do Augusto agora, foi horrível. Vai ter a votação no clube para ele voltar ou ser definitivamente afastado, banido. Alguns dos que estavam com ele naquela noite lá já estão provisoriamente banidos, não podem entrar mais no Parque São Jorge. Não pode mais. Se você fosse sócio para votar lá agora em agosto, o Augusto voltar ou para ele continuar efetivamente e definitivamente afastado? O que você faria? Afastado, banidos do Corinthians. Não poderia ser mais sócio, mais nada. Ele e vários outros. Que no caso a votação vai ser só com ele, né? Então... nesse caso não, fora. O Corinthians precisa de outras pessoas, outra gente, outra cabeça, sabe? Tem tanto corintiano ilustre, competente na área financeira, nas grandes empresas. Tem que juntar a experiência dessas pessoas. Qual que você acha que é a saída? O Flamengo fez uma revolução. O Flamengo foi uma revolução, não ganhava nada, clube falido, o clube na polícia, dirigente acusado de corrupção. Mudou a gestão, o Flamengo mudou tudo. O Corinthians precisa de uma grande gestão. Ele não teve boas gestões, não teve. Teve más gestões, sem dúvida nenhuma. Más gestões de todos os sentidos. É o clube que representa. É o maior clube o clube do maior número de torcedores do Brasil, na região mais rica do Brasil, que é o Sudeste. O Flamengo tem mais torcida, porque tem mais torcida no Norte e Nordeste. Na região do dinheiro. Hoje o clube não vale pelo número de ingresso, nada disso. O clube vale pelo número de consumidores, né? Compra a camisa, compra as coisas do clube, compra o jogo exclusivo na TV, tudo isso. E o Corinthians, na região mais rica do Brasil, tem mais torcedores que o Flamengo. Flamengo e Corinthians junto, para você ter uma ideia, quase a metade dos torcedores do Brasil. É isso mesmo. Eles têm condições de ser potência. Ao ver a Copa das Nações, a Copa Mundial agora dos clubes, todo mundo pergunta, você está achando? Eu estou achando que o problema do futebol brasileiro nunca foi dentro do campo. Sempre foi fora. Essa geração não é igual. Tudo bem, nós tivemos melhores sempre jogadores. Sempre vai ter uma geração melhor ou pior. Mas quem tem? Você olha os outros times, tudo. Os jogadores do Brasil estão entre os melhores clubes do mundo. O melhor jogador do mundo no ano passado foi um brasileiro, o Vini Júnior. Então o problema do Brasil do futebol brasileiro, para mim, continua fora de campo e não dentro de campo. Qual que é a saída para o Corinthians? Você virar SAF? Você seria a favor, por exemplo, de uma SAF? O Ronaldo vem falando que queria montar uma SAF para o Corinthians. Seria um caminho interessante ou não? Tudo isso precisa ser analisado. Entra com quanto, vai pôr, quem são os responsáveis, né? Tem que assinar pelo próprio patrimônio, tem que ser tudo isso. Mas só uma coisa eu tenho certeza, tem que ter uma gestão empresarial. E não tem esse tipo de gestão que tem aí, não tem. Não dá. Isso dá mais. O André, você já bateu boca já? Não, a época do André, o Corinthians ganhava. Estava bem, estava ganhando. Dentro de campo estava bem.
Aparecia muito, de repente. O projeto do estádio era vendido como um projeto viável, né? E eu já estava mais no jornalismo do que no esporte. Eu gostei tanto de esporte, gosto tanto, que eu virei um gestor da TV Globo, cuidei, nos últimos 19 anos, 115 emissoras afiliadas da TV Globo no Brasil inteiro. Era o responsável pelo jornalismo, pela imagem, pela responsabilidade do homem? É louco, velho. Só que eu fiz o Arena que com louco. o Kleber, bem amigos com o Galvão, sem nunca ganhar nada, por prazer. Por prazer. Também porque a emissora não podia pagar 2 salários. Tentaram uma vez dar uma coisinha para mim lá, não deu certo. Já era bem remunerado naquilo que eu fazia. Eu entendo. Mas fazia isso por prazer, por gostar, sabe? E o Corinthians eu sempre fui um apaixonado, nunca de interesse nenhum. Na época do Dualib, por exemplo, me convidou para ser diretor de futebol do Corinthians. Falei, peraí, não vamos misturar as coisas. Não vou ser nunca diretor de futebol, nunca quero ser nada. Ali me afastei. Eu conversava muito com ele, e uma vez o Mário Travalini me ligou, nós estamos precisando de um centroavante, fala com o Dualib. Mário, você é o técnico, eu que tenho que falar. Não, ele só escuta você. Essa foi a história do futebol. Sábado agora, eu entrevistei o Tite, lá no Pacaembu. Grande Tite. Voltei ao Pacaembu. Acho que tem algumas coisas nessa mudança que ficaram legais, mas a grama do Pacaembu é um negócio, né? Que uma parte eu clara, outra nunca vou ser escura. a favor da grama sintética, principalmente ali no Pacaembu. Ainda pisei ali, assim, e que falta acabou faz com o tobogã, charme hein? do estádio, cara. Mas eu entendo a empresa que quer fazer evento lá, uma maneira de tirar também o custo, né, do estado. Né? Tem várias maneiras de analisar isso aí. Eu entrevistei o Tite, na hora que acabou o jogo ainda no campo, perguntei para ele, professor, deu para matar a saudade? Ele falou, deu para matar a saudade, mas ficou um gostinho de quero mais. Acho que ele tem que trabalhar, né? Como é que cai essa declaração aí agora com o Dorival aí num começo instável? Volta agora os jogos do Corinthians aí. O que você imagina vendo agora? Do futebol nunca dá para falar o que vai acontecer, né? Do jeito que trocam de técnico. Sou meio contra esse negócio de trocar técnico toda hora. O Tite, eu fiz tive muitos reparos e críticas ao Tite na seleção brasileira, né? Nas Copas do Mundo. Pô, mas você só bate nos caras. Não. Aí fica mas o Tite entra na roda lá também do debate. Ele, como treinador, foi impecável. Mas eu queria dizer que, pessoalmente, como caráter, como pessoa, como profissional, eu não tenho nada contra ele. Só admirei o Tite. Só admirei. É um grande cara. Você não vi nada demais. Eu entrevistava, fazia programas com o Tite quando ele era magrinho ainda, sabe? Não era esse grande treinador que acabou sendo. Mas o Tite, como pessoa, tem uma grande admiração. Como técnico também. Mas no Corinthians, então, nem se fala. Ele virou um... Acho que é o maior da história do Corinthians. Maior. Pelos títulos. Você acha que ele tem que voltar pro Corinthians? Se tiver, eu não queria derrubar meu amigo Dorival, que é da Araraquara, da minha terra. É verdade. Não precisa ser agora. Seria legal ele voltar. Ele não quis voltar por um problema que dá para entender, pessoal, problema de cabeça, pessoal, e isso é complicado. Isso é sério. Eu tô meio preocupado com o Dorival. Eu acho que ele não, nesse comecinho dele aí... Não tá dando muito resultado ainda. Mas ele tá fazendo uma coisa, eu ainda não vi, precisa ver o time em campo. O Corinthians não tem esse elenco todo que a gente quer, né? O Corinthians é um elenco meia-boca, o Memphis salvou o Corinthians do rebaixamento, o Iralberto, que matava de canela, começou a jogar bola, ser um grande centroavante. O Garro, que é um baita jogador, né? Que é um jogador importantíssimo para o Corinthians. O Garro, que é um grande jogador, machucou, faz tempo que não joga. Então, nós não temos muito time aí para falar, vamos para as cabeças. Agora, tem uma molecada lá que pouco que eu vi, gostei muito. Quem? Um meia, não sei nem o nome. É o Bahia? O Bahia tem o Kaique. Eu tô preocupado. O Dieguinho. Tem uma molecada boa, assim. Tem que tal. Eu tô preocupado. O corintiano que é bom sempre está preocupado. Sempre, mas nós vive preocupado. Quem dá alegria para nós é o Palmeiras. Alan, né? vai lá, sua última pergunta pro Bodão. Bodão, eu queria pegar aquele gancho do Alfinete, falou do Globo Esporte, como mudou a apresentação desse programa. E eu queria perguntar para você, de uma forma geral, como você vê
o padrão de transmissões da Rede Globo hoje, né? Tanto dos programas, nos debates e também dos jogos, você vê que melhorou, piorou ou está ali no mesmo nível ali da sua época, né? Porque muita coisa mudou, né? Mas tem muita gente que critica nas redes sociais o novo padrão de transmissões da Globo. Por isso que eu te pergunto isso. Quando eu saio do esporte para o jornalismo, eu vou para o jornalismo exatamente para fazer o que fazia no esporte, que é mudar a linguagem. O Evandro Carlos de Andrade, que era diretor de jornalismo, e o Amaury Soares viam que o jornalismo precisava ser mais solto, mais... E o esporte propiciava isso, né? O tema do esporte é mais fácil você brincar, ser diferente. E no jornalismo nós começamos a mudar isso. Começamos a botar o Canuto como repórter. É verdade. Né? Que eu já trabalhei na Folha de São Paulo lá antigamente com ele, contratamos o Canuto. Começou a mudar a linguagem do jornalismo, que hoje é uma realidade. Antes o repórter da Globo lia o texto, o que era ao vivo era lido, passava o texto para a redação corrigia, aqui isso, aqui não. Hoje é uma coisa muito mais solta. Eu acho que hoje é uma coisa muito mais solta, algumas vezes com exagero, né? Ultrapassa um pouquinho. Ainda não temos narradores da envergadura de um Luciano do Vale, de um Galvão Bueno, do Kleber Machado mesmo. Ainda não temos. Esses marcaram muito. Então, tem uma nova geração que vai vindo. Do jornalismo esportivo, as narrações eu não vejo muito problema. É uma coisa natural que está mudando. A tecnologia ajuda muito. Com certeza. As imagens são excepcionais. Antigamente era 2 câmeras. Então, a questão tecnológica das imagens da televisão melhoraram muito. Você vê melhor no estádio do que na sua casa do que no estádio. Até os treinadores agora assistem televisão do banco. Isso, para saber se o cara falhou, se não falhou. Então, transmissão de televisão avançam cada vez mais. E a tecnologia já li artigos que hoje que você compra o pay-per-view, você vê aquele jogo exclusivo, você vai comprar uma posição de estar dentro do estádio. Você vai estar dentro do estádio assistindo e dizem que você dá até o replay, que o ângulo que você quer ver uma repetição. Essa é a evolução da televisão. Na linguagem da televisão, eu acho que tem muita brincadeirinha, que eu não gosto, mas eu não me considero antiquado, né? Sim. Não me considero, mas tem muita brincadeirinha que para televisão não sei. Você fala para o grande público, você fala para a criança. É diferente do podcast, que é uma linguagem para o nicho, né? Acho diferente. Eu gosto tanto desse negócio que eu gosto de tudo, né? Mas eu acho que as mulheres na narração, que é uma coisa super... Eu também fiquei chocado. Quem acompanhou vozeirões transmitindo, se choca um pouco a transmissão. Eu acho que é um caminho, tem que ter, mas tem que ter bons narradores. Eu não sou contra mulheres, tem que ser bons narradores. Há jovens promissores. Mas eu sou um pouquinho conservador nisso. Eu não gosto de muita brincadeirinha, de palhaçada. Acho que o esporte tem que ter jornalismo no esporte. Não é só personagens. Perfeito. Tem que ter jornalismo. Boa, Bodão. Vou fazer minha última pergunta e aí, na sequência da sua resposta, aí não vai ser uma pergunta, vai ser um pedido que eu vou fazer para você. Mas antes quero lembrar, rapaziada, para acessar aqui o site da Lead Travel, para você e para sua empresa que precisa de agilidade no processo de viagens corporativas, meus queridos. Exatamente, acesse a leadtravel.com.br, meu querido Alanzinho. Chega de surpresas nas suas viagens para organizar o seu evento, né? Então não deixe de conhecer a Lead Travel, que é bacana demais, meu querido. leadtravel.com.br, tá bom? Tudo certo aí, Alan? Já entrou no site da Lead Travel ou não? Claro. E agora o Palmeiras voltando, né? Vai deixar a Lead Travel mais famosa ainda, que o Palmeiras já voltou com ela, né, o Bodão? Então é o seguinte, velho. Vai ter que usar muito a Lead Travel para Palmeiras para voltar dos torneios. Mobilidade no dia a dia, organização de grandes eventos, viagens de incentivo, cada detalhe na leadtravel.com.br. Viagem com tranquilidade e sem estresse. Exatamente, para fazer o seu evento corporativo, para não ter surpresa aí na viagem. Bodão, última pergunta minha. O Renato Gaúcho sofre preconceito
da imprensa brasileira por causa do posicionamento político dele? Eita. Isso aí interfere ele para ir para a seleção? Eu acho que não é por isso que ele não vai para a seleção. Hoje é o país polarizado, as pessoas podem ter algum problema com ele por esse motivo do posicionamento político dele. Acho que pode. Mas o trabalho dele em campo como profissional, eu não vejo grande oposição por esse sentido, não. Aliás, acho ele um bom treinador. E muitos técnicos do passado gozavam o Renato, falaram que ele era ruim, que ele era boleirão. É mesmo? Tinha no meio do treinador, achava isso. Acho que depois da carreira dele, tudo que ele fez, ele é um bom treinador, sim. Eu acho ele um bom treinador. Você acha que ele merece uma chance na seleção? Agora tem o Ancelotti, vai ser difícil, né? Vamos ver o Ancelotti primeiro, né? O Ancelotti não sei não. Eu acho que pelo andar da carruagem, hoje ele seria quase que um nome com grande chance. Que nota você dá para o Renato Gaúcho, treinador? Hoje? Hoje. Bom, no Mundial aí eu dou nota 10 para ele. No Mundial eu dou nota 10. Ninguém confiava no Fluminense. No geral, carreira. Carreira, 9. Ganhou uma... Então vamos. Dá pra ser ganhou Libertadores, ganhou. o Grêmio jogando muita bola. O Juan jogando bola. Fez o Luan jogar bola, nota 12. É verdade. Fez o Luan jogar bola. Nota 13. E criticaram ele porque perdeu uma decisão do Libertadores do Palmeiras, uma falha individual do jogador, né, caiu tudo em cima do treinador. Eu acho que os técnicos não são tão importantes como pelas vitórias, pelas derrotas, às vezes elogia-se demais e também culpa demais. Ele é importante, o futebol passou a ser muito tarde. Mas não é ele que resolve tudo. Esse Palmeiras, se não fosse o Abel, ia ter feito tudo isso? Mas o Palmeiras tem uma folha de pagamento alta, investe bastante, compra um jogador. Eu lembro muito do Otto Glória, velho treinador da Portuguesa, trabalhou na seleção de Portugal, que ele treinava ali nos anos 70 a Portuguesa, montava o time, a gente via o treinamento dele, novo, bacana, bonito, e às vezes o time não andava. Seu Otto, o que aconteceu? A gente viu o teu tempo, mas chega lá, não joga aquilo tudo. Meu filho, não se faz omelete sem ovos. Não tem jeito. É verdade. Se não tiver grande jogador, o técnico não consegue. Para fechar, conta uma história sua com o Pelé que você nunca contou para ninguém. No ar. Uma boa da resenha. Vou contar para... Eu gosto muito de falar do Pelé, porque foi um ídolo como jogador. Depois, trabalhando com ele, me tornei um fã dele pela simplicidade, por ser um cara bacana. Tem muitas histórias, algumas de um jantar em Roma, que é sensacional. Fiz até uma palestra sobre esse jantar, mas vou contar uma que eu era ainda torcedor da Ferroviária, de Araraquara, devia ter 10, 11 anos por aí. A gente acabava os jogos dos grandes times, eu, o irmão mais velho que eu tinha, faleceu, e outros amigos, iam lá atrás do vestiário, onde os jogadores saíam para pegar o ônibus, pegar os carros, né? E o Santos ia com táxis de Santos. Eles não iam, o Santos não tinha o ônibus, a baleia, não tinha, o Santos ia de táxi. Mesmo jogando Pacaembu, chegava em táxi, tudo isso. E o Pelé, eu acho que era 1900, Pelé 60 ou 61, jogava na seleção do Exército. Pelé fez o Exército. Pelé tinha 18, 19 anos, por aí, fez o Exército. Imagina qual seleção foi campeão do Brasil. E o Pelé estava em Araraquara e ele não estava junto com os outros jogadores. Tinha 3 oficiais do Exército num carro e ele. Ele entrou meio correndo, tal, algumas pessoas entrando. Pelé era Pelé, já campeão do mundo. E hora que um senhor negro, uma criança, foi apresentar o menino para o Pelé e tal, não deu certo, chamaram o Pelé lá, quase que empurraram ele para dentro e o carro saiu. Porque ficamos tristes ali, nós, moleques, chegamos pôr a mão do Pelé e tal. E o negão com o senhor já de idade, com um netinho e tal, ficou ali triste também. E nós ficamos chocados com a cena. E o carro foi embora. O carro foi indo, estradinha de ferro. Gostaria de filmar isso, já falei. De repente, a gente vê o carro voltando.
carro voltando, poeirinha saindo, carro voltando. Quando chega perto da gente, Pelé fazendo assim com os oficiais. Imagina o que ele devia estar falando. Ele desce do carro, abraça o senhor, abraça a criança, brinca, faz alguma brincadeira, conversa um pouquinho, entra no carro e vai embora. Esse era o Pelé. E toda vez que acompanhamos ele, Galvão tem a mesma opinião, o cara mais preparado para ser ido, gostava de ser ido. Atendeu o público que nem ele, ninguém. Nem o Neymar? Essa foi boa. Ó, o Bodão. Que história emocionante, hein, Bodão? Pelé é o rei, é o rei. Até hoje. O rei é o rei. É o rei. Tem pra ninguém, É o rei. Tem pra ninguém. Eu gostava que os amigos dele mais próximos não chamavam ele de Pelé, chamavam ele de rei. Que justiça faziam, o rei. Pô, eu ia encerrar, mas essa risadinha aí do Neymar, eu vou querer saber a tua opinião. Você acredita nele ainda? Na bola no pé, talvez um dos maiores que apareceu depois de Pelé. Com a bola no pé, quando ele surgiu, habilidade incrível, velocidade, mas... Fora de campo... Eu não quero nem falar fora de campo. Acho que dentro de campo também, muito individualismo, muito querer fazer duelo com os jogadores. Não se cuidou. Apesar também que o Neymar não teve também os caras que os outros caras estiveram perto. O Pelé teve grandes gênios do lado, o Ronaldo Fenômeno também, o Romário também, o Neymar não teve. Fazer justiça também, mas que ele é individualista, ele é. Mas ele... Hoje eu vejo alguém falando, garoto que ganha bem, cara que com 12 anos já toma conta da família. Como é que você vai brigar com ele? Como é que você vai ensinar para ele? Sempre ele pôde tudo, fazer tudo o que queria. É verdade. Mas como jogador foi muito bom, não acredito mais. Na seleção, na Copa de 2026. Não. Tomara que eu esteja errado, não acredito mais. Uma salva de palmas. Grande Bodão. Obrigado. Deu uma aula aqui de jornalismo hoje. Prazer, a gente aprendendo, prazer né? estar aqui. E de histórias que só pessoas com a sua experiência têm, né, Bodão? E a gente tem que exaltar essas 54 histórias. anos trabalhando nessa brincadeira, então... E já tá lá, hein? Vai prazer. E vai encontrar com o Neto, hein? Quero ver você na televisão. Não, hoje não tô. Ainda no meio, só se me ligar. Se alguém ficou doente, espirrou lá, pegou uma gripe, eles me chamam. Quero ver você lá, quero ver você na televisão, Bodão. Como é que tá a vida aí? A vida tá boa, é o que eu digo, sinto falta da conversa, do papo. Tem alguns projetinhos aí. É mesmo? Para acontecer em TV. Legal. Ano que vem tem Copa do Mundo, tem alguma coisa já conversando. Pô, que legal. Nem sempre no ar, mas às vezes me convido para fora do ar, que foi o que eu fiz de melhor na vida. Não é mais o que eu mais gosto de fazer, mas é fora. Mas vai, né? Você ia para a Copa do Mundo, não assistia a Copa do Mundo nenhuma. Você ia para a Olimpíada, ficava numa sala trancada a Olimpíada inteira. Eu sei, já passei por isso. A de casa você assiste mais. Ser protagonista, ser artista é melhor. Ser estrela é melhor. Boa, nessa fase da vida é melhor. Que honra ter você aqui, viu? Prazerzão. Obrigado, muito sucesso nessa caminhada aí agora e que os projetos aí se realizem, que a gente possa continuar aprendendo e se divertindo com você, que é uma figura sensacional aí. Falou, obrigado demais, viu? Fechou? Obrigadão, Bodão. Maravilhoso. Muito obrigado. Galvão, contrata um homem logo, senão nós contrata. Amigo. Esse foi o Deus ZebraCast aqui. Tamo junto. Acessa lá o Deus Zebra News, que é legal pra caramba. Cacete, Bodão, daqui a pouco vai ter uma coluna aí também com nós. Olha que legal. Por enquanto, eu e Alan que estamos tocando lá. Alzinho aí veio semana passada. Falou tudo sobre a vida dele no futebol, as polêmicas. Grandezinho. Grandezinho. Assunto Augusto Melo tá ali ainda, com o Cascone ali, ó. Tá ex-diretor jurídico. Tá cheio de notícia aí no Deus Zebra News. E se você descer um pouquinho a tela, meu querido Ricardinho, o que vai acontecer? A gente vai encontrar ali, ó. Deus Zebra Inc. Deus Zebra Inc. Tá lá também. Moleque, tem camiseta nova, o Bodão vai usar essa aqui, não. Olha o menino Ney aqui, ó. Eu sempre falo menino Ney, que é muito boa. Vai na camiseta nova. Foi ideia do Alan. Aqui, ó. Sensacional. Comprei a minha. Obrigado, Chelsea. Tá chegando a minha. Olha lá, aí, ó. Você usaria essa aí, Bodão? Quando eu vou bater uma bolinha com meu neto, eu usaria. Bom, pô. Tá fazendo sucesso essa camiseta, hein? Tá vendendo. Uma versão feminina demais, aí. Essa aí tá vendendo.
Esse distintivo aí ficou Muito legal, hein, Bodão? véio, muito Quando- criativo. quando Parabéns, Alfinete. Quando é brincadeira, é válido. né? Tudo quando zoeira, resenha. é válido. Tá vendendo lá. Por enquanto é o recorde de vendas da Deus Ebrahim, hein? É o recorde de vendas da Deus Ebrahim. Valeu, Palmeiras. Grande Palmeiras. Agradecimento mais uma vez e chamando aí vocês para conhecerem o trabalho da Lead Travel. Grande Ficou Lead aqui durante o nosso programa, boa parte do tempo aí, o QR Code da Lead Travel aqui com a gente, que organiza o seu evento, sua viagem corporativa, tá? Isso. Então, não deixe de conhecer, faça a sua cotação, acesse o site da leadtravel.com.br para você não ter uma surpresa desagradável na hora de fechar a sua viagem, o seu evento corporativo. Beleza, Bodão? Vamos nessa? Grande Vamos Bodão. nessa. Valeu. Valeu. Quando tiver, ó, tá com saudade da resenha, pode vir, tá É, convidado vem aqui que pra nós- todo o Eu tô programa. numa fase que é me chama que eu vou. Então Aí é bom demais. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Tchau.